Quando um milionário recluso da tecnologia abriu a porta e deu de caras com uma menina de 5 anos, com o seu exato sinal de nascença, à sua espera, pensou que o seu mundo tinha chegado ao fim, mas era apenas o começo. Os médicos tinham jurado que ele nunca poderia ter filhos, mas ali estava ela, prova viva de que toda a sua vida tinha sido construída sobre uma mentira. E atrás daquela menina estava a única mulher que ele alguma vez amara, aquela que desaparecera há 6 anos sem deixar rasto, aquela que ele pensava que o tinha abandonado. Mas o que Ethan Wallace não sabia era que a sua própria mãe orquestrara a sua separação, subornando senhorios e arruinando vidas para os manter afastados. Agora, com jornalistas a rondar, a sua empresa a exigir que ele escolhesse entre a sua reputação e a sua filha, e a mulher que ele ama a questionar se ele ficaria ou fugiria, Ethan enfrenta uma escolha impossível: o império que construiu sozinho ou a família que nunca soube que existia. Uma declaração pública mudará tudo, mas será suficiente para desfazer 6 anos de mentiras, ou o passado destruirá a sua segunda oportunidade antes mesmo de começar? Terá alguma vez descoberto uma verdade que destruiu tudo o que pensava saber? Porque esta história está prestes a tornar-se muito mais complicada. A batida na porta chegou às 9h30 de uma quinta-feira à noite. Ethan Wallace estava sentado à sua secretária, banhado pelo brilho azul de 3 ecrãs de computador. Números dançavam pelos monitores. Cotações da bolsa, tendências de mercado, o tipo de dados que o tornara rico antes de fazer 30 anos. Lá fora, para além das janelas do chão ao teto, o Oceano Atlântico estendia-se, escuro e infinito, sob uma nesga de lua. Ele quase não atendeu. Viver sozinho à beira-mar significava privacidade, significava silêncio, significava que ninguém o incomodava, a menos que ele quisesse ser incomodado. E às 9h30 de uma quinta-feira à noite, Ethan definitivamente não queria ser incomodado. A batida veio de novo, mais suave desta vez, quase hesitante. Ethan recostou-se na secretária com um suspiro. Os seus pés descalços caminhavam pelos pisos de madeira fria da sua casa de frente para o mar. A casa era toda de vidro, aço e espaço aberto, bonita, moderna e completamente vazia, exceto por ele, exatamente como ele gostava. Acendeu a luz do alpendre e abriu a porta. Uma menina estava na soleira da sua porta. Não devia ter mais de 5 anos. O cabelo estava puxado para trás em 2 rabos de cavalo em forma de pompom, cada um decorado com um laço amarelo vivo. Usava tênis cor-de-rosa que se acendiam quando mudava o peso. Numa mão, agarrava um ursinho de peluche gasto. Na outra, segurava um envelope branco. Grandes olhos castanhos fixaram-no, curiosos e destemidos. "É o Sr. Wallace?" A sua voz era pequena, mas clara. Ethan piscou os olhos. Olhou para além dela, procurando pelos pais, por alguém, por quem quer que pudesse explicar por que razão uma criança estava à sua porta no meio da noite. A entrada estava vazia, exceto por um Honda velho estacionado atrás do seu Tesla. Sim, disse ele. A menina sorriu. Era o tipo de sorriso que mudava todo o seu rosto, iluminando-o como o fogo de artifício que por vezes via do seu terraço na passagem de ano. "A mãe disse que tu és o meu pai." As palavras atingiram-no como um murro no peito. A mão de Ethan apertou-se no batente da porta. A sua mente ficou em branco, depois encheu-se de centenas de perguntas de uma só vez. "O quê?" "A mãe disse que tu és o meu pai." A menina repetiu pacientemente, como se falasse com alguém que demorava a compreender. "Eu sou a Lily. Tenho 5 anos. Sei escrever o meu nome e contar até 100, e sou muito boa a colorir." Ethan abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. Então ele viu. A menina, Lily, passou o ursinho de peluche para o outro braço. O movimento fez a sua gola descer, revelando uma pequena área de pele perto da clavícula. Ali, logo abaixo de onde o ombro encontrava o pescoço, estava um sinal de nascença, em forma de crescente, escuro contra a sua pele morena, exatamente como o seu. A mão de Ethan moveu-se inconscientemente para o seu próprio ombro, onde uma marca idêntica existia desde o nascimento. A sua mãe costumava chamar-lhe a sua lua da sorte. Ele nunca conhecera mais ninguém com algo parecido, até agora. Isto não é...
Ele não conseguia formar uma frase completa. Passos soaram na gravilha da entrada. Uma mulher apareceu no limite do brilho da luz do alpendre, movendo-se lentamente, como se estivesse a aproximar-se de um animal selvagem que pudesse fugir. O coração de Ethan parou. Olá, Ethan. Ava. Ela parecia diferente. Mais velha, embora ainda bonita de uma forma que lhe fazia o peito doer. O cabelo estava natural agora, caindo em caracóis suaves à volta do rosto. Usava umas calças de ganga e uma camisola azul simples, sem maquilhagem, sem joias, exceto uns pequenos argolas de prata nas orelhas. Ela parecia cansada e nervosa, e como alguém que preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Ava, o nome dela saiu-lhe áspero. Ethan pigarreou. O que é isto? Não vim para causar problemas. A voz de Ava era baixa, controlada. Só vim entregar uma carta. E para a conheceres, se quiseres. Conhecê-la? Ethan olhou para Lily, que o observava com aquela mesma expressão curiosa e destemida. Ela disse que eu sou o pai dela. Tu és. Isso é impossível. E, no entanto, Ava gesticulou para Lily, para o sinal de nascença, para a situação que era muito claramente, impossivelmente real. A cabeça de Ethan rodopiava. Isto não podia estar a acontecer. Não fazia sentido. Ele tinha feito exames. Os médicos tinham sido claros. Ele não podia ter filhos. Era uma das razões pelas quais desistira da ideia de família, de casamento, de qualquer coisa que se assemelhasse a uma vida normal. Era uma das razões pelas quais Ava o tinha deixado. Ou assim ele pensara. Podemos entrar? Perguntou Ava. Só por um minuto, depois vamos, prometo. Ethan recuou. Ele não sabia por quê. Talvez fosse o sinal de nascença. Talvez fosse a forma como Lily o olhava, como se ele fosse alguém importante, alguém que valia a pena conhecer. Talvez fosse o fantasma do que outrora sentira por Ava, ainda o assombrando depois de todos estes anos. Obrigada, murmurou Ava enquanto guiava Lily para dentro. Os olhos da menina arregalaram-se ao observar a sala de estar enorme, as janelas que mostravam o oceano escuro, o mobiliário caro onde ninguém se sentava. Uau! Lily suspirou. Vives num castelo? Apesar de tudo, Ethan quase sorriu. Não exatamente. É mesmo grande. Lily caminhou até a janela, pressionando o nariz contra o vidro. É o oceano. Nunca vi o oceano à noite antes. Parece que vai dar ao infinito. Vai, disse Ethan. Então virou-se para Ava. Precisamos de conversar. Eu sei. Ava estendeu o envelope que Lily trazia. Isto explica tudo, mas vou dar a versão resumida. Há 6 anos estávamos juntos. Depois tiveste aquele diagnóstico. Depois eu fui embora. Exceto que não fui embora porque não te amasse. Fui embora porque me disseram que te tinhas mudado, que não querias ter nada a ver comigo. Isso não é... Eu sei. Agora sei. A mandíbula de Ava apertou-se. Mas eu tinha 23 anos e estava assustada e acreditei no que me disseram. Quando percebi que estava grávida, tu já tinhas partido. Ou pensei que sim. Tentei contactar-te uma vez. A pessoa que atendeu o teu telefone disse que te tinhas mudado para a Califórnia e que não querias ser contactado. O estômago de Ethan gelou. Eu nunca me mudei para a Califórnia. Eu sei, mas eu não sabia disso na altura. Então criei a Lily sozinha e disse a mim mesma que estava tudo bem, que nós estávamos bem. Os olhos de Ava brilharam, mas ela não chorou. Depois, no mês passado, estava no supermercado e vi-te na capa de uma revista, um artigo sobre os empresários mais bem-sucedidos de Charleston, e percebi que tinhas estado aqui o tempo todo. Então vieste encontrar-me. Não, vim dar-te esta carta, e para te informar que a Lily existe. O que farás com essa informação é contigo. Ethan olhou para o envelope nas suas mãos. O seu nome estava escrito na frente com caligrafia cuidada e precisa. Lá dentro estariam respostas, explicações, provas. Mas, ali na sua sala, estava toda a prova de que precisava. Aquele sinal de nascença. Aquele sinal de nascença exato, idêntico. Eu não posso ter filhos, disse ele secamente. Os médicos disseram-me. Depois do acidente fizeram exames. Disseram que era impossível. Disseram que era improvável. Ava corrigiu suavemente. Não impossível. Eu li a carta que me enviaste. Guardei-a todos estes anos. Tu disseste improvável. Não, nunca. Teria ele dito? Ethan tentou lembrar-se. Todo aquele período da sua vida era um borrão de dor, médicos e a presença constante e sufocante da mãe.
Ele tinha 27 anos e estava assustado e convencido de que a sua vida tinha acabado antes mesmo de começar. Sr. Wallace, Lily tinha se afastado da janela. Agora estava à sua frente, olhando para cima com aqueles grandes olhos confiantes. Está triste? A mãe também fica triste às vezes. Ela diz que não faz mal estar triste. Algo estalou no peito de Ethan. Ele ajoelhou-se, pondo-se ao nível dos olhos de Lily. Não estou triste, mentiu ele. Estou apenas surpreendido. Surpreendido é melhor que triste. Lily acenou com a cabeça seriamente. Depois estendeu o seu ursinho de peluche. Este é o Sr. Botões. Ele está comigo desde que era bebê. A mãe diz que ele é muito especial. Tem um ursinho de peluche? Não tenho. Está bem. Podes partilhar o meu se quiseres. A rachadura no peito de Ethan alargou-se. Ele olhou para Ava, que os observava com uma expressão que não conseguia decifrar. Tristeza, esperança, medo, tudo misturado. Preciso de tempo, disse Ethan levantando-se, para processar isto, para pensar. Claro. Ava pegou na mão de Lily. Anda, querida. Devíamos ir. Mas eu quero ficar, Lily protestou. Acabamos de chegar, e nem sequer lhe contei sobre a minha escola, ou os meus amigos, ou a minha cor favorita. Voltaremos outra vez, disse Ava firmemente. O Sr. Wallace precisa de descansar. Mas, Lily, agora. O rosto da menina caiu, mas ela não argumentou. Deixou que Ava a levasse em direção à porta, arrastando os pés todo o caminho. À soleira, Ava parou. Olhou para Ethan, e por um instante ele viu a rapariga por quem se apaixonara há 6 anos. Aquela que ria das suas piadas terríveis. Aquela que o fez acreditar que podia ser mais do que a desilusão da mãe. Sempre foste bom a fingir que não sentias, disse Ava suavemente. Espero que isso tenha mudado. Então, ela foi embora, guiando Lily pelos degraus e pela entrada. Ethan observou pela janela enquanto elas entravam no Honda. Observou enquanto as luzes traseiras desapareciam pela estrada longa e sinuosa que levava para longe da sua casa. Observou até não haver mais nada para ver senão a escuridão, o oceano e o seu próprio reflexo no vidro. Ele olhou para o envelope ainda agarrado na mão. Então foi servir-se de uma bebida. O uísque queimou ao descer, mas Ethan mal notou. Sentou-se no seu terraço, o envelope aberto na mesa ao lado dele, a carta espalhada sob o brilho da lanterna do seu telemóvel. O oceano murmurava na escuridão, um sussurro constante de ondas na areia. A caligrafia de Ava era a mesma, cuidada, ligeiramente inclinada, com pequenos floreios nas letras maiúsculas. Ele lembrava-se de haver escrever listas de compras, apontamentos de estudo, mensagens divertidas em post-its que ela deixava no seu antigo apartamento. A carta começava com um pedido de desculpas. Querido Ethan, não sei se vais sequer ler isto. Não sei se te vais importar, mas preciso de tentar. Preciso que saibas a verdade. Há 6 anos disseram-me que te tinhas mudado, que não querias mais ver-me. Tinha 23 anos. Estava assustada e acreditei. Lamento. Devia ter tentado mais para te encontrar. Devia ter questionado o que me disseram. Mas não o fiz. E depois descobri que estava grávida. A carta continuava. Contava-lhe sobre a gravidez de Ava. Sobre como ela tinha trabalhado em 2 empregos para poupar para o bebê. Sobre como Lily nasceu numa terça-feira de manhã, em março, com uma cabeça cheia de cabelo e pulmões capazes de acordar o hospital inteiro. Contava-lhe sobre a primeira palavra da Lily, mamã. Os primeiros passos, aos 10 meses. O primeiro dia de escola. Ela chorou, mas só um bocadinho. Contava-lhe sobre como Lily perguntava pelo pai, por vezes. Como Ava nunca sabia o que dizer. Como guardara todas as cartas e fotos antigas de Ethan, caso Lily alguma vez quisesse saber de onde vinha. Contava-lhe, em detalhe cuidadoso e doloroso, sobre todos os momentos que ele perdera. Não te estou a pedir nada, concluía a carta. Nem dinheiro, nem ajuda, nem sequer reconhecimento. Só pensei que merecias saber que ela existe. O que farás com esse conhecimento é a tua escolha. Mas Ethan, ela é incrível. É inteligente, bondosa e curiosa sobre tudo. É a melhor coisa que alguma vez fiz. E tem os teus olhos. Ethan leu a carta 3 vezes. Depois sentou-se ali no escuro, ouvindo o oceano, tentando dar sentido a um mundo que virara do avesso no espaço de uma noite. Ele não podia ter filhos, exceto que, aparentemente, podia.
Ele tinha uma filha. Uma filha de 5 anos que gostava de colorir e contar até 100, e tinha um ursinho de peluche gasto chamado Senhor Botões. Uma filha que ele nunca soubera que existia. A raiva veio devagar, crescendo como uma onda. Alguém dissera a Ava que ele se tinha mudado. Alguém lhe mentira. Alguém o impedira de saber sobre Lily. Ethan tirou o telefone. Percorreu os seus contactos até encontrar o número que queria. A mãe atendeu ao terceiro toque. A voz dela áspera apesar da hora tardia. Ethan, o que se passa? Sabias? Ele não se deu ao trabalho com formalidades. Sabias da Ava? Uma pausa. Demasiado longa. Demasiado reveladora. Não sei do que estás a falar. Não me mintas, mãe. Não sobre isto. Outra pausa. Depois, baixinho. Falaremos disto pessoalmente. Amanhã, vem a casa. Não, diz-me agora. Ethan, diz-me agora. A linha ficou muda. Ethan atirou o telefone para o sofá. Andou de um lado para o outro no terraço, o coração a martelar, a mente a correr. 6 anos. 6 anos de mentiras. 6 anos a perder a vida da sua filha. A sua filha. As palavras ainda não pareciam reais. Ele olhou para o seu ombro, para o sinal de nascença em forma de crescente, que sempre o tornara diferente. A sua mãe costumava brincar que significava que ele era abençoado, que o universo o marcara para algo especial. E se ela tivesse razão? Apenas não da forma como pensara? O céu começava a clarear quando Ethan finalmente entrou. Ele não dormiu. Em vez disso, sentou-se a secretária, a ver o sol nascer sobre o oceano, pensando numa menina com o seu sinal de nascença e os seus olhos e 6 anos de vida que nunca vira. Quando o relógio bateu às 8, ele tomara uma decisão. Precisava de respostas reais, e sabia exatamente por onde começar. O centro médico estava silencioso quando Ethan chegou. Ele tinha ligado com antecedência, mexendo os cordelinhos e fazendo promessas até que alguém concordou em vê-lo com pouco tempo de aviso. O dinheiro tinha as suas vantagens. O Dr. Chen encontrou-o numa pequena sala de consulta. O homem estava mais velho do que Ethan se lembrava, com cabelos grisalhos a pontilhar o seu cabelo escuro e novas rugas à volta dos olhos. Sr. Wallace, disse o Dr. Chen apertando-lhe a mão. Já faz muito tempo. Em que posso ajudá-lo? O meu processo, disse Ethan, do acidente. Os testes de fertilidade. Preciso de os ver. A expressão do Dr. Chen mudou. Tornou-se cautelosa. Há algum problema? Apenas me mostre o processo. O médico abriu-o no computador. Ethan inclinou-se para a frente lendo o ecrã, procurando as palavras que lhe tinham mudado a vida há 6 anos. As palavras que o tinham feito desistir de alguma vez ter uma família. Ali, preto no branco. Avaliação de fertilidade. Inconclusiva. O paciente apresenta contagem e motilidade de espermatozoides reduzidas. Concessão natural improvável, mas não impossível. Recomenda-se testes de seguimento em 6-12 meses. Improvável. Não impossível. Disseram-me que era impossível, disse Ethan lentamente. Disseram-me que eu não podia ter filhos. O Dr. Chen franziu a testa. Não foi isso que os testes mostraram. Eles mostraram que seria difícil, que provavelmente precisaria de assistência médica, mas eu nunca disse impossível. Então quem o fez? Não sei. Mas o Dr. Chen percorreu o processo. A sua mãe esteve presente na maioria das suas consultas. Ela tratou de muita da papelada e comunicação. Talvez tenha havido uma falha de comunicação? Falha de comunicação. A palavra era demasiado gentil para o que Ethan começava a suspeitar. Agradeceu ao Dr. Chen e saiu. Sentou-se no carro no parque de estacionamento, agarrando o volante, tentando respirar através da raiva que crescia no seu peito. A mãe mentira. Ou, na melhor das hipóteses, deixara-o acreditar numa mentira. Deixara-o pensar que era infértil. Deixara-o afastar a Ava por causa disso. E depois certificou-se de que Ava se mantinha afastada. Ethan ligou o carro. A propriedade da mãe ficava do outro lado de Charleston, uma vasta herdade que gritava dinheiro antigo e tradições mais antigas. Ele chegou lá em 20 minutos, quebrando pelo menos 3 leis de trânsito pelo caminho. A governanta tentou impedi-lo, mas Ethan passou por ela. Encontrou a mãe na sala de sol, a beber chá e a ler o jornal da manhã como se fosse um dia qualquer. Ethan, disse ela, erguendo o olhar com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Não esperava que chegasses tão cedo. Pagaste-lhe? A sua voz estava a tremer.
Pagaste a Ava para ir embora? Clara Wallace pousou a sua chávena de chá com um tilintar suave. Senta-te. Vamos discutir isto como adultos. Não quero sentar-me. Quero que respondas à pergunta. A mãe suspirou. Dobrou o jornal cuidadosamente, alisando as margens, ganhando tempo. Fiz o que achei melhor, disse ela finalmente. Aquela rapariga, a Ava, ia arruinar a tua vida. Ela não tinha nada, e tu ias deitar tudo a perder por ela. Eu amava-a. Estavas enfatuado por ela. Há uma diferença. A voz de Clara era calma, razoável, o mesmo tom que usava quando explicava por que Ethan não podia comer sobremesa antes do jantar quando era criança. Tinhas acabado de passar por um acidente traumático. Estavas vulnerável. Ela tirou partido disso. Ela não fez tal coisa. Ela estava interessada no teu dinheiro, Ethan. Elas estão sempre. As palavras pairaram no ar entre eles. Ethan sentiu algo mover-se dentro dele, algo fundamental e irreversível. Tu disseste-lhe que eu me tinha mudado, disse ele baixinho. Quando ela tentou contactar-me, tu disseste-lhe que eu tinha partido. Clara não o negou. Eu disse-lhe que estavas a seguir com a tua vida, o que era verdade. Estavas tão bem a construir a tua empresa, a focar-te na tua carreira. Não ia deixar que uma rapariga te arrastasse de volta para baixo. Ela estava grávida com a minha filha. Tu não podias ter filhos. Os médicos disseram que era improvável. Não impossível, tu sabias. Estavas lá. A compostura da mãe quebrou-se ligeiramente. Eu posso ter simplificado a mensagem. Mas, Ethan, tens de entender. Eu estava a proteger-te. De quê? De ser feliz? De ter uma família? De cometer um erro? Clara levantou-se, o rosto corado. De deitar a tua vida fora por uma rapariga que não era boa o suficiente para ti. Ali estava, a verdade nua e feia. Não era boa o suficiente, porque a Ava era negra, porque vinha de uma família da classe trabalhadora, porque não se enquadrava na imagem que Clara Wallace tinha para a vida do filho. Ethan olhou para a mãe, realmente olhou para ela, e viu uma estranha. Eu tenho uma filha, disse ele. O nome dela é Lily, tem 5 anos, e tu roubaste-me 6 anos da vida dela. Ethan, não quero ouvir. Não quero as tuas desculpas ou as tuas justificações ou a tua versão distorcida de amor. Ele virou-se para a porta. Não me ligues. Não venhas à minha casa. Para mim, já não fazes parte da minha vida. Não queres dizer isso. Ethan parou. Olhou para a mãe, para a mulher que o criara e o controlara e, aparentemente, sabotara a sua oportunidade de felicidade. Eu quero, disse ele. Muito mesmo. Deixou-a de pé na sala de sol, rodeada de mobiliário caro, flores frescas e a vida que construíra sobre mentiras. Lá fora, o sol estava brilhante e quente. Ethan entrou no carro e tirou o telefone. Ligou para Tom Harris, o seu motorista e uma das poucas pessoas em quem realmente confiava. Tom, disse ele quando o homem atendeu, preciso que me encontre alguém. Ava Brooks. Ela é educadora de infância. Vive em algum lugar em Charleston. Preciso de uma morada. Chefe, tenha certeza... Por favor, apenas a encontra. Houve uma pausa depois. Dê-me 1 hora. Ethan desligou. Conduziu sem destino por Charleston, passando pelas casas históricas, pelas atrações turísticas e pela beira-rio onde conhecera a Ava pela primeira vez há 6 anos. A cidade parecia diferente agora, mais brilhante, como se alguém tivesse aumentado o contraste. Ou talvez ele estivesse finalmente a vê-la com clareza. O telefone tocou 50 minutos depois. Consegui, disse Tom. Ela trabalha na escola infantil Pequenas Estrelas na rua Meeting. Mas Ethan, tenha cuidado. Seja o que for que esteja a acontecer, apenas tenha cuidado. Terei. Obrigado, Tom. Ethan conduziu até a rua Meeting. A escola infantil era um edifício amarelo e alegre com um parque infantil à frente. Pelas janelas, ele podia ver crianças pequenas a brincar com blocos e a desenhar em mesas. A sua filha estava lá dentro, neste preciso momento. Aprender, brincar e viver a sua vida, completamente alheia a que o seu mundo estava prestes a mudar. Ethan estava sentado no carro, a observar o edifício, tentando reunir a coragem. Então viu-a. Ava passou pela janela, a conduzir uma fila de crianças para a parte de trás da sala. Estava a sorrir paciente, a apontar para algo na parede. Parecia natural com as crianças. Feliz. Tinha se esquecido disso nela. Como era boa com crianças.
o quanto sempre quisera ser professora. Antes que pudesse desistir, Ethan saiu do carro e dirigiu-se à porta principal. A recepcionista levantou o olhar quando ele entrou. Posso ajudá-lo? Vim ver a Ava Brooks. É pessoal. Os olhos da mulher arregalaram-se ligeiramente, reconhecendo-o. Ele estava habituado a isso. Sair nos jornais tinha os seus inconvenientes. Vou avisá-la que está aqui. Ethan esperou no pequeno átrio, rodeado de desenhos infantis e cartazes com o alfabeto. O seu coração batia forte. O que ia dizer? Como se pedia desculpa por 6 anos de ausência, da qual nem sequer se tinha conhecimento. Ethan! Ele virou-se. Ava estava à porta, com uma expressão cautelosa. Atrás dela, via crianças a espreitar pela esquina, curiosas com o visitante. Podemos falar? Perguntou ele. Estou a trabalhar. Por favor, eu só preciso de te dizer uma coisa. Ava lançou um olhar à sua sala de aula. Depois acenou com a cabeça, relutantemente. Está bem, mas não aqui. No recreio. 5 minutos. Ela levou-o para fora, para uma zona coberta com bancos. Através da vedação, Ethan podia ver crianças a brincar em baloiços e escorregas. Uma delas era a Lily, com os seus laços amarelos a saltitar enquanto corria. O que queres? Perguntou Ava, cruzando os braços. Falei com o meu médico e com a minha mãe. Ethan respirou fundo. Tu tinhas razão. Em tudo. Eu não era infértil. E a minha mãe, foi ela quem te disse que eu me tinha mudado. Foi ela quem nos manteve afastados. A expressão de Ava não mudou. Eu sei. Tu sabes? Percebi. Acabei por perceber. Mas, nessa altura, já tinham passado anos, e eu não pensei que te importasses. Ela desviou o olhar. Pensei que tinhas seguido em frente, encontrado outra pessoa, construído uma vida diferente. Não segui, estive sozinho durante 6 anos. Eu também. As palavras magoaram mais do que deviam. Ethan aproximou-se, querendo tocá-la, encurtar a distância entre eles, mas Ava recuou. Não, disse ela suavemente. Não tornes isto mais difícil do que já é. Quero conhecê-la, a Lily, quero ser o pai dela. Tu és o pai dela. O ADN não mente. A voz de Ava estava tensa. Mas ser pai é mais do que genética, Ethan. É aparecer, é estar presente, é escolhê-la, todos os dias, mesmo quando é difícil. Eu sei. E quero fazer isso. Quero... Mamã! A voz da Lily interrompeu a conversa. A menina correu na direção deles, com o rosto iluminado de excitação. O senhor... Wallace voltou. Lily agarrou a mão de Ethan, os seus dedos pequenos e quentes. Viu ver-me? Vai ficar desta vez? Ethan olhou para ela. Para aquela pequena pessoa que era a sua filha, que tinha a sua pinta de nascença e os seus olhos, e, aparentemente, o seu hábito de fazer demasiadas perguntas. Sim, disse ele. Vim ver-te. O sorriso da Lily era como o sol a romper entre as nuvens. Vais ajudar-me com uma coisa? A prateleira do nosso cantinho de leitura está partida, e a professora Nora não consegue arranjá-la, e a mamã tentou, mas os parafusos estão presos. Lily, o Sr. Wallace está ocupado, começou Ava. Na verdade, disse Ethan, adoraria ajudar. Ava olhou para ele por um longo momento. Depois, lentamente, ela acenou com a cabeça. Está bem, mas só por uns minutos. Depois tens de ir. Lily exultou e arrastou Ethan para dentro, tagarelando o caminho todo sobre livros e cantinhos de leitura, e como ela sabia todas as letras. Ava seguiu atrás, com a expressão indecifrável. Ethan demorou 20 minutos a arranjar a prateleira. Não era complicado, apenas uns parafusos soltos e um suporte bambo. Mas durante todo o tempo em que ele trabalhou, Lily sentou-se ao lado dele, contando-lhe sobre os seus livros favoritos e a sua melhor amiga e o desenho de uma sereia que estava a fazer. És bom a arranjar coisas, disse Lily, a vê-lo apertar o último parafuso. A mamã diz que eu também sou boa a arranjar coisas. Talvez sejamos iguais. Algo apertou o peito de Ethan. Talvez sejamos. Lily, anda cá, chamou Ava do outro lado da sala. O Sr. Wallace precisa de ir embora agora. Mas, agora, querida. Lily suspirou dramaticamente, mas obedeceu. Correu para Ethan e abraçou as suas pernas num abraço rápido e intenso. Obrigada por arranjares a prateleira, disse ela. Vais voltar? Ethan olhou por cima dela para Ava, que os observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Gostaria, disse ele. Prometes? Prometo. Lily soltou-se
e correu de volta para os seus amigos. Ethan levantou-se, sacudindo a serradura das suas calças caras e foi até Ava. Obrigada, disse ele suavemente, por me deixares ficar. Não me agradeças ainda. A voz de Ava era suave, mas firme. Se vais estar na vida dela, tens de estar presente por completo. Sem meios termos, sem mudares de ideias quando as coisas ficarem difíceis. Ela tem 5 anos e já passou por muito. Eu compreendo. Compreendes mesmo? Porque eu tenho feito isto sozinha durante 6 anos. Eu tenho sido aquela que fica acordada quando ela está doente, aquela que a conforta depois dos pesadelos, aquela que trabalha em 2 empregos para garantir que ela tem tudo o que precisa. Os olhos de Ava brilharam. Não te vou deixar partir o coração dela. Ela já está a começar a gostar de ti. Se não consegues comprometer-te com isto, então vai embora agora. Ethan encontrou o seu olhar. Não vou embora. Quero ser o pai dela. Quero compensar o tempo que perdi. Não podes compensar isso. Esse tempo já passou. Então vou criar novo tempo, melhor tempo. Ele respirou fundo. Jantem comigo. Ambos. Deixa-me começar a tentar. Ava hesitou. Por um momento, Ethan pensou que ela diria não. Depois, lentamente, ela acenou com a cabeça. Um jantar. Veremos como corre. Um jantar. Ethan concordou. Enquanto saía do infantário, Lily acenou da janela, o seu sorriso tão brilhante que iluminava o mundo inteiro. Ethan acenou de volta e sentiu algo que não sentia há 6 anos. Esperança. A cafetaria era pequena e acolhedora, encaixada entre uma livraria e uma florista numa rua movimentada do centro da cidade. Ava tinha-a escolhido deliberadamente, pública o suficiente para se sentir segura, silenciosa o suficiente para conversarem. Sentou-se junto à janela, a observar a chuva a escorrer pelo vidro, tentando acalmar o seu coração a mil. Isto era um erro. Ela sabia que era um erro. Mas Lily tinha falado no Sr. Wallace sem parar durante 3 dias, sobre como ele arranjara a prateleira, sobre como tinha olhos bondosos, sobre como prometera voltar. E quando uma criança de 5 anos acreditava em alguém com tanta convicção, como poderia a Ava dizer não? O sino por cima da porta tocou. Ethan entrou, sacudindo a chuva do casaco. Detetou-a imediatamente, e algo na sua expressão suavizou-se. Parecia cansado, como se também não tivesse dormido. Obrigado por te teres encontrado comigo, disse ele, sentando-se em frente a ela. Não posso ficar muito tempo. A Lily está com a minha colega e prometi que seria apenas 1 hora. Serei rápido, então. Ethan cruzou as mãos na mesa. Os seus dedos eram longos, elegantes. Ava lembrava-se daquelas mãos. Lembrava-se de como podiam ser gentis. Quero fazer um teste de ADN. Ela pestanejou. O quê? Pela Lily. Eu acredito em ti, acredito mesmo, mas preciso de provas. Provas legais. Para quando decidirmos a custódia e... Ele parou ao ver a expressão dela. O quê? Custódia? A voz de Ava subiu ligeiramente. 2 mulheres na mesa ao lado lançaram um olhar. Ela baixou a voz. Ethan, eu não te vou dar a custódia. Não quis dizer custódia exclusiva. Quis dizer partilhada. Ou visitas. Ou o que fizer sentido. Ele passou a mão pelo cabelo. Não sei como isto funciona. Nunca fiz isto antes. Nem eu. Não contigo envolvido. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Ethan encolheu-se. Desculpa, disse Ava suavemente. Não foi justo. Foi completamente justo. Eu não estava lá. Mesmo que não soubesse, eu simplesmente não estava lá. Ele inclinou-se para a frente. Mas estou aqui agora. E quero fazer isto como deve ser. Um teste de ADN é o primeiro passo. Garantir que tudo é legal e documentado. Pelo bem da Lily. Ava estudou-o. Ele falava a sério. Via-o nos seus olhos, na postura dos seus ombros. Não se tratava de controlo ou posse. Tratava-se de proteção, de garantir que Lily estaria segura, acontecesse o que acontecesse entre eles. Está bem, disse ela finalmente. Faremos o teste. Os ombros de Ethan relaxaram. Obrigada. Mas, Ethan, isto não muda nada entre nós. Nós não vamos voltar a ficar juntos. Isto é pela Lily. Apenas pela Lily. Eu sei. Será? Ava não tinha a certeza. Havia algo na forma como ele a olhava. Algo que a lembrava de 6 anos antes, quando eram jovens e apaixonados e convencidos de que podiam lidar com tudo juntos. Eles tinham se enganado então. Provavelmente estariam errados agora também. A empregada aproximou-se
e eles pediram café. Preto para Ethan, um latte de caramelo para Ava com espuma extra como ela sempre gostara. Ethan lembrou-se. Ela percebeu pelo pequeno sorriso que lhe atravessou o rosto quando ela pediu. Como ela está? Perguntou ele quando a empregada se afastou. A Lily, a sério. Ela é incrível. A voz de Ava suavizou-se. Acontecia sempre que falava da filha. É inteligente, tão inteligente que às vezes me assusta. Aprendeu a ler sozinha quando tinha 4 anos. Pegou em livros e percebeu tudo. Como tu, talvez, também é teimosa e curiosa e faz 1 milhão de perguntas sobre tudo. Ava sorriu. Ontem quis saber por que é que o céu é azul. Depois por que é que a água é molhada. Depois por que é que as pessoas têm de dormir. Acabei por lhe dizer para perguntar à professora. Ethan riu. Foi um som rouco, como se não o fizesse muitas vezes. Ela parece exaustiva. Ela é, mas da melhor maneira. Ava fez uma pausa. Ela pergunta por ti, sabes? Pelo pai dela. Eu nunca soube o que lhe dizer. Não queria mentir, mas também não queria magoá-la. O que disseste? Que tu não sabias dela. Que se soubesses, terias estado lá. Ava encontrou o olhar dele. Espero não ter estado errada. Não estiveste. Os cafés chegaram. Beberam em silêncio por um momento, a observar a chuva. A cafetaria cheirava a canela e a livros velhos. Lá fora, as pessoas apressavam-se com os chapéus de chuva, com as cabeças baixas contra o tempo. Tenho medo, admitiu Ava subitamente, de tu estares na vida dela, de ela se apegar, de tudo isto ruir e ela ser quem se magoa. Eu também tenho medo. De quê? De falhar com ela, de não ser um bom pai, de dar razão à minha mãe. A mandíbula de Ethan apertou-se. Ela disse que eu seria terrível nisso, que sou demasiado egoísta, demasiado focado no trabalho. Talvez ela tenha razão. Não tem. As palavras saíram firmes, certas. Ava surpreendeu-se a si mesma. Vi-te com a Lily. És paciente com ela. Tu ouves. Essas são as coisas mais importantes. Arranjei uma prateleira. Isso não é exatamente ser pai. É um começo. Os seus olhares encontraram-se. Prenderam-se. Por um momento, Ava sentiu aquela velha atração. Aquela coisa magnética que os tinha unidos 6 anos antes. Aquela coisa que a fizera acreditar que podiam construir uma vida juntos, apesar de todos os obstáculos. Ela foi a primeira a desviar o olhar. Devíamos ir, disse ela, fazer o teste. Quanto mais cedo soubermos com certeza, mais cedo poderemos descobrir o que vem a seguir. Certo. Ethan tirou a carteira. Posso pagar o meu café. Sei que podes, mas deixa-me a mim, por favor. Ava acenou com a cabeça. Juntou a sua mala e o casaco, preparando-se para sair. À porta, a mão de Ethan tocou-lhe o cotovelo. Gentil, quase imperceptível. Ava, eu sei que disseste que isto é só pela Lily, mas preciso que saibas. Nunca deixei de pensar em ti, nem uma única vez em 6 anos. Ela prendeu a respiração. Virou-se para encará-lo. Não, sussurrou ela. Por favor, não. Por que não? Porque dói. Porque não podemos voltar atrás. Porque passei 6 anos a construir uma vida sem ti e não consigo simplesmente... Ela parou. Não consigo desmoronar-me outra vez. A mão de Ethan desceu. Eu compreendo. Mas enquanto caminhavam para o carro dele, partilhando o guarda-chuva contra a chuva, Ava perguntou-se se algum deles compreendia alguma coisa. O teste de ADN demorou 15 minutos. Uma técnica de laboratório esfregou a bochecha de Lily, enquanto a menina ficava muito quieta, com os olhos arregalados e curiosos. Depois a de Ethan. As amostras foram para envelopes selados com etiquetas de aspecto oficial. Resultados em 3 a 5 dias úteis, disse a técnica alegremente. Ligaremos a ambos. Lily balançou as pernas da marquesa. Fiz bem? Fizeste perfeito, garantiu-lhe Ava. O que acontece agora? Agora esperamos. Sou boa a esperar. Esperei 1 ano inteiro pelo meu aniversário e finalmente chegou. Lily saltou. O Sr. Wallace pode vir conosco comer gelado? Ava hesitou. A expressão de Ethan era esperançosa, mas cautelosa. Sem pressionar. Apenas à espera. Um gelado, disse Ava. Depois temos de ir para casa. Lily exultou. Agarrou na mão de Ethan sem hesitação, tagarelando sobre os seus sabores favoritos enquanto caminhavam para o carro. Ethan ouviu cada palavra, acenando seriamente, como se a escolha entre pepitas de chocolate e menta fosse a decisão mais importante do mundo.
Foram a uma pequena gelataria perto da água. Lily pediu morango com granulado colorido. Ava pediu baunilha. Ethan não pediu nada. Não gostas de gelado? Perguntou Lily, escandalizada. Gosto sim. Apenas não estou com fome. Devias ter sempre fome de gelado. É o que a mamã diz. A tua mamã é muito sábia. Ava sentiu um calor subir-lhe pelo pescoço. Concentrou-se no seu gelado, tentando não reparar em como Ethan a observava. Como o seu olhar demorava um pouco demais. Lily comeu com entusiasmo, sujando tudo com granulado. Contou a Ethan sobre o seu infantário, sobre o seu melhor amigo Marcos que conseguia fazer um pino, sobre a lagarta que estavam a observar a transformar-se em borboleta. Está numa crisálida agora, explicou Lily, muito séria. A professora Nora diz que está a dormir e a mudar. Quando acordar terá asas, não é mágico? É, Ethan concordou. A mamã diz que nada é realmente mágico. Ela diz que é tudo ciência, mas eu acho que a ciência é magia, não achas? Ethan sorriu. Acho que podes ter razão. Vê-los juntos fez o peito de Ava doer. Era isto que ela sonhara há 6 anos. O que imaginara durante as longas e solitárias noites em que Lily era um bebê. Os 3, juntos, uma família. Mas os sonhos eram coisas perigosas. Faziam-te ter esperança quando devias saber mais. Devíamos ir, disse Ava, a verificar o telemóvel. Está a ficar tarde. O rosto de Lily entristeceu-se. Já. É noite de escola, querida. Mas, sem mas. Lily suspirou dramaticamente, mas juntou as suas coisas. A porta virou-se para Ethan. Volto a ver-te? Sim, prometeu ele. Em breve. Quão breve? Muito em breve. Lily pareceu satisfeita com isso. Abraçou-o rapidamente, depois correu para o carro. Ava demorou-se atrás. Obrigada, disse ela, por teres vindo ao teste. Pelo gelado. Por tentares. Não estou a tentar, disse Ethan. Estou comprometido. Há uma diferença. Ava queria acreditar nele. Queria-o tão intensamente que a assustava. Veremos o que o teste diz. Já sabemos o que vai dizer. Talvez. Mas aprendi a não assumir nada. Ela apertou o casaco. Boa noite, Ethan. Boa noite, Ava. Ela caminhou para o carro, sentindo os olhos dele nela durante todo o caminho. Os 3 dias seguintes foram uma tortura. Ava dedicou-se de corpo e alma ao trabalho, conduzindo sessões de roda, projetos de arte e distribuição de lanches, com talvez demasiado entusiasmo. A sua colega Nora reparou. Estás bem? Perguntou Nora durante a sesta, quando todas as crianças dormiam nas suas mantas. Bem, reorganizaste a prateleira de livros 4 vezes hoje. Precisava de organização. Nora lançou-lhe um olhar. Tinha 27 anos, olhos perspicazes, e era protetora como uma ursa-mãe quando se tratava das suas amigas. Isto é sobre o pai da Lily, não é? Ava encostou-se à parede. Fizemos um teste de ADN. Estamos à espera dos resultados. E estás em pânico. Não estou em pânico. Reorganizaste a prateleira de livros 4 vezes. Ava riu-se apesar de si mesma. Está bem, talvez esteja um pouco em pânico. De que tens medo? De tudo. Ava puxou um fio solto na manga. E se o teste for positivo? E se ele quiser a custódia? E se ele a levar embora? Ele parece o tipo de homem que tiraria uma criança à mãe? Não. Mas também não pensei que ele fosse o tipo de homem que desapareceria, e olha o que aconteceu. Isso não foi culpa dele. Disseste que a mãe dele mentiu. Eu sei, mas... Ava parou. Como poderia ela explicar o medo que lhe habitava o peito? A certeza de que as coisas boas não duravam, que no momento em que confiavas em alguém, te desiludiam. Tinha sido criada por uma mãe solteira que trabalhava em 3 empregos. Vira os namorados da mãe irem e virem, cada um prometendo-o para sempre, nenhum ficando para além da primavera. Aprendera cedo que as promessas eram apenas palavras, que o amor era temporário, que a única pessoa com quem podias realmente contar eras tu própria. Até Ethan tinha provado isso, não tinha? Ah, não foi culpa dele. Ela sabia disso agora, mas a mágoa era a mesma de qualquer forma. Dá-lhe uma oportunidade, disse Nora suavemente. Pelo bem da Lily. Ela merece um pai que apareça. Eu sei. E Ava, talvez tu também o mereças. Antes que Ava pudesse responder, uma das crianças acordou a chorar. O momento passou, mas as palavras de Nora ficaram com ela. Naquela noite, depois de Lily adormecer, Ava sentou-se na sua pequena varanda e olhou para as estrelas. O seu apartamento era minúsculo, 2 quartos, carpete gasta,
eletrodomésticos que avariavam mais vezes do que funcionavam, mas era dela. Ela tinha-o conquistado, cada peça de mobília, cada prato, cada brinquedo no quarto de Lily. Ela tinha-o feito sozinha. A ideia de partilhar isso com Ethan aterrorizava-a. Não porque ele assumiria o controle, mas porque ela poderia deixá-lo fazê-lo. O seu telemóvel tocou. Número desconhecido. O coração de Ava deu um salto. Alô? Senhora Brooks? Aqui é dos laboratórios Clarity. Os resultados do seu teste de ADN estão prontos. Ethan recebeu a chamada às 6 da manhã. Ele já estava acordado. Havia horas. Dormir era impossível quando todo o seu futuro estava em jogo. Sr. Wallace, os seus resultados estão prontos. Pode levantá-los a qualquer hora hoje, ou podemos enviá-los por e-mail. E-mail, disse Ethan imediatamente. Envie-os agora. Ele sentou-se à sua secretária a olhar para a caixa de entrada, a atualizar a cada 5 segundos até o e-mail aparecer. A sua mão tremia enquanto o abria. O documento estava cheio de linguagem técnica, números e gráficos, mas no fundo, em negrito, estava a única frase que importava. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Ethan olhou para as palavras até elas ficarem turvas. Ele tinha uma filha. Era real, oficial, inegável. Ele tinha uma filha. O quarto parecia demasiado claro de repente, demasiado pequeno. Ethan levantou-se, foi até a janela, olhou para o oceano sem realmente o ver. Ele era pai. O pensamento era demasiado grande para suportar. Continuava a escapar, depois a voltar com força, a sobrecarregá-lo novamente. Precisava de dizer a Ava. Precisava de a ver. Precisava de descobrir o que viria a seguir. Ethan pegou nas chaves e saiu pela porta antes que pudesse pensar 2 vezes. O infantário já estava aberto quando ele chegou. Pela janela, Ethan via crianças a entrar, pais a deixá-las com beijos apressados e promessas de voltarem em breve. Esperou no parque de estacionamento até o último pai sair. Depois entrou. A recepcionista sorriu para ele. Sr. Wallace. De volta? A Ava está aqui? Ela está na sala de aula. Posso... Mas Ethan já estava em movimento. Encontrou a sala facilmente. Encontrou Ava ajoelhada ao lado de um menino a ajudá-lo a apertar os sapatos. Ela levantou o olhar. Viu-o. O seu rosto ficou pálido. Os resultados, sussurrou ela. Podemos falar, por favor? Ava olhou à sua volta para as crianças, para a sua colega, para a vida que construíra e que estava prestes a mudar para sempre. Nora, podes ficar no meu lugar? Claro. Caminharam para o recreio. O sol da manhã tornava tudo dourado e suave. Em algum lugar, um pássaro cantava. Ethan tirou o telemóvel e mostrou-lhe o e-mail. Ava leu-o 2 vezes, 3 vezes. Depois, olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Eu disse-te, disse ela. A sua voz falhou. Eu disse-te que ela era tua. Eu sei, lamento ter duvidado de ti. Tinhas todo o direito de duvidar de mim. Não tínhamos falado há 6 anos. Pelo que sabias, eu podia estar a mentir, ou confusa, ou... Ela parou. Ethan, o que fazemos agora? Não sei, mas vamos descobrir. Juntos. Juntos. Ava repetiu suavemente como se a palavra fosse estranha. Pela janela puderam ver Lily. Ela tinha-os avistado e estava a acenar com entusiasmo, o seu rosto inteiro iluminado de alegria. Ethan acenou de volta. A sua filha verdadeira, real, comprovada. Quero estar lá, disse ele, para tudo. Eventos escolares e consultas médicas e histórias para dormir. Quero conhecê-la, realmente conhecê-la. Isso é bom. E quero apoiar-te, financeiramente, emocionalmente, como precisares. Não devias ter de fazer isto sozinha mais. As lágrimas de Ava escorreram. Não sei como não fazê-lo sozinha. Então aprenderemos juntos. Ela riu com a voz embargada e trêmula. Tu fazes parecer fácil. Não será. Mas, Ava, nós criamos algo bonito. Olha para ela. Ele apontou para a janela, para Lily, que agora dava voltinhas para eles exibindo o vestido. Nós fizemos aquilo, juntos, mesmo quando estávamos separados. Talvez isso signifique que também podemos fazer isto. Ava secou os olhos. Estou assustada. Eu também. Ficaram ali de pé ao sol da manhã a observar a filha brincar, ambos aterrorizados e cheios de esperança, perguntando-se como tinham chegado ali. Lily encostou o rosto ao vidro, fazendo uma careta. Ambos riram.
Está bem, disse Ava por fim. Está bem, vamos tentar. Obrigado. Mas Ethan, se a magoares, se prometeres algo e não cumprires, nunca te perdoarei. Nunca. Eu entendo. E não o farei. Juro que não o farei. Ava assentiu. Começou a voltar para dentro, depois hesitou. Queres vir jantar? Esta noite, na minha casa, nada de especial, apenas nós, os três. O coração de Ethan disparou de alegria. Adoraria. Às 6. Envio-te a morada por mensagem. Ela voltou para dentro, deixando Ethan sozinho no parque infantil. Ele olhou para o céu, para o sol a subir mais alto, e sentiu algo que não sentia há anos, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Naquela noite, Ethan estava em frente a um prédio de apartamentos pequeno, com recipientes de comida para levar e um saco de brinquedos que provavelmente não devia ter comprado, mas não resistiu. Ele estava nervoso, mais nervoso do que alguma vez estivera numa reunião de negócios, num discurso público ou num primeiro encontro. Porque isto importava mais do que tudo. Ele bateu a porta. Lily abriu a porta, já de pijama, rosa com estrelinhas por todo o lado. O cabelo dela estava solto, caindo em caracóis suaves. Vieste. Ela atirou os braços à volta das pernas dele. A mamã disse que talvez não viesses, porque às vezes as pessoas dizem coisas e não querem dizer aquilo que dizem. Mas eu sabia que virias. Eu sabia. Ethan ajoelhou-se até a altura dela. Eu cumpro sempre o que digo, especialmente a ti. Bom, anda. Quero mostrar-te o meu quarto. Ela arrastou-o para dentro antes que Ava pudesse protestar. O apartamento era pequeno, mas limpo, cheio de luz e cor. Desenhos de crianças cobriam o frigorífico. Livros alinhavam-se em prateleiras improvisadas. Um sofá gasto virado para uma televisão pequena. Não era nada como a mansão estéril de Ethan. Tinha vida. Era amado. O quarto da Lily era minúsculo, mal grande o suficiente para a cama de solteiro, uma cômoda e uma caixa de brinquedos. Mas ela decorara-o como um palácio. Desenhos cobriam as paredes. Animais de peluche amontoavam-se na cama. Um móvel de estrelas de papel pendia do teto. Eu fiz aquelas, disse Lily orgulhosamente apontando para as estrelas. A mamã ajudou, mas recortei-as eu mesma. Gostas delas? São lindas. Aquele é o meu livro favorito. Ela apontou para um exemplar gasto de Onde Vivem os Monstros, na sua mesa de cabeceira. A mamã lê-mo todas as noites, conheces? Conheço. Vais ler-mo esta noite? A garganta de Ethan apertou-se. Se a tua mãe disser que sim, ela vai. Ela diz sempre sim a livros. Eles regressaram à sala. Ava estava a pôr a mesa. Pratos desemparelhados, guardanapos de papel, garfos que não combinavam bem. Ela parecia envergonhada. Não é muito, disse ela. É perfeito, Ethan respondeu honestamente. Eles comeram na mesa pequena. Ethan trouxera comida chinesa. Arroz chow-chow, frango agridoce e massa chinesa com vegetais. Lily contava histórias entre garfadas, saltitando de assunto em assunto com a energia de uma criança de 5 anos. Fava observava-os a ambos em silêncio, com uma expressão ilegível. Depois do jantar, Lily quis mostrar os seus desenhos a Ethan. Espalharam-se pelo chão da sala, examinando cada um, enquanto ela explicava o que tinha feito. Um arco-íris, um cão, a sua professora, uma casa com flores. E esta é a minha família, disse Lily, segurando um desenho de 3 bonecos de pauzinhos. Um alto com cabelo amarelo, um médio com caracóis castanhos, um pequeno com cabelo em forma de pompom e um grande sorriso. Ela tinha-o desenhado antes de o conhecer. Ethan percebeu, antes mesmo de ela saber como ele era, mas, de alguma forma, ela tinha-o desenhado com cabelo amarelo, exatamente como o dele. É maravilhoso, conseguiu dizer. Podes ficar com ele se quiseres. A sério? Sim, para te lembrares de nós quando voltares ao teu castelo. Ethan olhou para Ava. Ela observava-os com lágrimas nos olhos. Nunca me poderia esquecer de vocês, disse ele a Lily. Nunca. Mais tarde, quando era hora de dormir, Lily insistiu que Ethan lesse para ela. Amontoaram-se na cama pequena dela. Lily ao meio, Ava de um lado, Ethan do outro. Ele leu Onde Vivem os Monstros devagar, fazendo vozes para cada personagem. Lily riu baixinho. Ava sorriu. No final, Lily estava a bocejar. Hora de dormir, disse Ava gentilmente. Mas eu não estou cansada.
Os teus olhos estão a fechar. Estão só a descansar. Ava beijou-lhe a testa. Boa noite, bebê. Boa noite, mamã. Lily virou-se para Ethan. Boa noite, na papá. A palavra ficou suspensa no ar. Tentativa, atestar. Os olhos de Ethan arderam. Boa noite, Lily. Posso chamar-te papá? Sim, se quiseres. Quero. Lily bocejou novamente. Todos os outros miúdos têm pais. Agora eu também tenho um. Ela adormeceu em minutos. A respiração dela suave e regular. Ethan e Ava permaneceram imóveis, não querendo acordá-la, não querendo abandonar aquele momento. Finalmente, saíram sorrateiramente do quarto. Na sala, Ava serviu-lhes vinho a ambos. As mãos dela tremiam ligeiramente. Ela chamou-te papá, Ava sussurrou. Eu sei. Isso foi rápido. Demasiado rápido. Não sei. Ava afundou-se no sofá. Tudo nisto é rápido. Estás de volta às nossas vidas há menos de uma semana. E ela já te adora. Já confia completamente em ti. Isso é mau. É aterrorizante. Ava olhou para ele. E se decidires que isto é demasiado difícil? E se acordares um dia e perceberes que não queres esta vida? O que acontece a ela então? Isso não vai acontecer. Não sabes? Sim, sei. Ethan sentou-se ao lado dela, não demasiado perto, respeitando o espaço entre eles. Ava, passei 6 anos a construir uma empresa com a qual não me importo, a viver numa casa que parece um túmulo, a agir por inércia, porque não sabia mais o que fazer. Depois, a Lily bateu à minha porta e tudo mudou. Ela acordou-me, fez-me lembrar o que realmente importa. Ela tem 5 anos, é muita pressão para uma criança. Não estou a pôr pressão nela, eu estou apenas... Sou-lhe grato, por existir, por ser exatamente quem é. Ele fez uma pausa. E sou-te grato a ti, por a teres criado sozinha, por teres sido forte o suficiente para fazer o que eu não consegui. Tu não sabias, não importa. Tu fizeste-o na mesma, e ela é incrível por tua causa. As lágrimas de Ava caíram silenciosamente. Ethan queria abraçá-la, queria puxá-la para perto e prometer que tudo ficaria bem. Mas ele ficou onde estava, dando-lhe espaço para sentir o que precisasse de sentir. Não sei como fazer isto, Ava admitiu. Como a partilhar, como confiar em ti, como... Ela deixou a frase a meio. Como o quê? Como não me voltar a apaixonar por ti? As palavras caíram entre eles como pedras em água parada. Ethan ficou sem ar. Ava, não. Ela levantou uma mão. Não digas nada. Não devia ter dito isso. Esquece o que eu disse. Não consigo esquecer. Então finge, pela Lily. Isto tem de ser sobre ela, só sobre ela. Por quê? Porque se tentarmos algo mais e não funcionar, é ela quem sofre. Não vou fazer isso a ela. Não vou arriscar a felicidade dela por nós. Ethan queria discutir. Queria dizer-lhe que talvez pudessem ter os dois. Talvez pudessem construir algo para eles mesmos enquanto construíam algo para a Lily. Mas o rosto de Ava estava firme, determinada, assustada. Então, ele assentiu. Está bem. Por enquanto é sobre a Lily. Obrigado. Ele levantou-se para sair. À porta, Ava agarrou-lhe a manga. Ethan, obrigado por esta noite. Por leres para ela. Por teres aparecido. Vou aparecer sempre. É uma promessa. Ele partiu caminhando para o carro sob um céu estrelado. Atrás dele, o apartamento brilhava quente e dourado. Lá dentro estavam 2 pessoas que de alguma forma se tinham tornado o seu mundo inteiro em menos de uma semana. Ethan conduziu para casa, mas a mansão parecia errada agora. Demasiado grande, demasiado vazia, demasiado fria. Ele olhou para o desenho que Lily lhe tinha dado, agora cuidadosamente colocado no banco do passageiro. 3 bonecos de pauzinhos, uma família. Pela primeira vez em 6 anos, Ethan permitiu-se acreditar que aquilo poderia, de facto, ser possível. Mas primeiro, ele tinha mais uma pessoa para confrontar, a sua mãe. A propriedade de Clara Wallace parecia diferente à noite, mais fria, mais imponente. Os portões pareciam menos um convite e mais um aviso. Ethan quase se virou, mas ele pensou em Lily, em Ava, em 6 anos roubados. Ele carregou na campainha. Ethan! A voz da mãe estridulou no intercomunicador. É tarde. Precisamos de falar, agora. Uma pausa. Depois os portões abriram-se. Clara esperava à porta num roupão de seda, com o rosto cuidadosamente neutro. Entra. Eles sentaram-se no mesmo salão envidraçado, onde tinham discutido antes. Mas desta vez Ethan estava calmo, frio. Certo.
O resultado do teste de ADN chegou, disse ele. Lily é minha filha. A expressão de Clara vacilou. Percebo. Pagaste a Ava para ir embora? Já te disse. A verdade, mãe. Pagaste-lhe. Ofereci-lhe dinheiro, sim, mas ela não aceitou. Que mais fizeste? Clara levantou-se, caminhando até a janela. Eu talvez tenha... Incentivei o senhorio dela a pedir-lhe que se mudasse. Certifiquei-me de que ela perdia o emprego. Deixei claro que permanecer em Cascais seria difícil. As palavras caíram como murros. Ethan sentiu-se mal disposto. Destruíste-lhe a vida. Eu protegi a tua. Clara virou-se bruscamente. Aquela rapariga não era nada, Ethan. Sem família, sem dinheiro, sem perspectivas. Ela ter-te-ia arrastado para baixo. Ela estava grávida do meu filho. Tu não sabias disso, nem eu. Teria importado? Silêncio. Teria importado. Ethan repetiu com a voz a tremer. Se tivesses sabido que ela estava grávida, terias parado? O maxilar de Clara apertou-se. Fiz o que pensei ser o melhor. És uma cobarde e uma preconceituosa, e roubaste-me 6 anos a mim e a minha filha porque não suportavas a ideia de eu amar alguém que consideraste abaixo de nós. Ethan, tenho uma filha. O nome dela é Lily. Tem 5 anos e é brilhante e bondosa, e tem a minha marca de nascença. A voz dele embargou. Ela chamou-me papá esta noite. Depois de me conhecer há menos de uma semana, ela chamou-me papá. Sabes o que se sente? Saber que poderia ter tido isso o tempo todo se não tivesses interferido. O rosto de Clara desfez-se. Pela primeira vez, parecia velha, frágil. Peço desculpa, sussurrou ela. Estava errada. Vejo isso agora. Mas, Ethan, por favor, não me excludes. Deixa-me remediar a situação. Como? Como poderias tu, possivelmente, remediar isto? Deixa-me conhecê-la. Deixa-me pedir desculpa à Ava. Deixa-me tentar ser avó. Ethan riu amargamente. Achas que é assim tão fácil? Não, mas estou a pedir uma oportunidade. Uma oportunidade para provar que posso mudar. Ele devia ter dito que não. Deveria ter saído e nunca mais olhado para trás. Mas ele pensou em Lily, de como ela acreditava que todos mereciam bondade, de como confiava sem questionar, amava sem reservas. Talvez ele pudesse aprender com ela. Uma oportunidade, Ethan disse. Mas tens de pedir desculpa à Ava. Pedir desculpa a sério. E se alguma vez voltares a interferir, não o farei. Juro. Ethan levantou-se para sair. Ethan? A voz de Clara era pequena. Como é ela? A tua filha? Apesar de tudo, Ethan sorriu. Ela é perfeita. Ele deixou a mãe ali, no salão envidraçado, rodeada por uma riqueza que de repente parecia muito oca. Lá fora, a noite estava límpida e fresca. Ethan respirou fundo, sentindo-se mais leve do que nos últimos dias. Ele tinha uma filha, e de alguma forma, impossivelmente, ele iria descobrir como ser o pai dela. A praia foi ideia da Lily. Por favor, mamã, por favor, por favor, por favor. Ela suplicara ao pequeno almoço, saltitando na cadeira. O papá disse que mora perto do oceano, e eu nunca fui a uma praia de verdade. E a nora diz que o tempo está perfeito e... Respira, bebê. Ava riu. Mas mandaram uma mensagem ao Ethan na mesma. Agora estavam na areia, descalços, com o sol quente nos rostos. O Atlântico estendia-se infinito e azul. As ondas rolavam com um ritmo constante que parecia o bater do coração do mundo. Lily correu em direção à água, guinchando quando a espuma lhe tocou nos dedos dos pés. Não vás muito longe, Ava chamou. Não vou. Ethan estava ao lado de Ava, mãos nos bolsos. Usava calças de ganga e uma t-shirt branca simples, sem relógio caro, sem óculos de sol de marca. Ele parecia mais jovem, de alguma forma, mais parecido com o rapaz por quem ela se apaixonara há 6 anos. Obrigado por isto, disse ele. Ela tem falado nisso a semana toda. Quis dizer obrigado por me dares uma oportunidade. Sei que não é fácil. Ava observou Lily agachar-se para examinar uma concha. Ela torna tudo mais fácil. Já te ama. É assustador o quanto. Isso é mal? Ainda não sei. Caminharam pela costa enquanto Lily brincava por perto. A areia estava quente sob os pés. Gaivotas chamavam por cima. Outras famílias pontilhavam a praia, a construir castelos de areia, a atirar frisbees vivendo as suas vidas normais, descomplicadas. Falei com a minha mãe, disse Ethan. O estômago de Ava contraiu-se. E então, ela admitiu tudo. O que fez? Por que o fez? O maxilar dele cerrou-se. Ela quer pedir-te desculpa.
Conhecer a Lily. Não. Ava. Não, Ethan. Não estou pronta para isso. Talvez nunca esteja. Eu entendo. Mas para o que vale, acho que ela é sincera. O pedido de desculpa. Isso importa. Ela ainda assim fez. Ela ainda assim destruiu 6 anos. Ethan ficou em silêncio por um momento. Tens razão. Não te estou a pedir para a perdoares. Estou a dizer-te que ela quer tentar, quando estiveres pronta. Se alguma vez estiveres pronta. Ava assentiu. Ela não confiava em si mesma para dizer mais. Caminharam em silêncio, seguindo Lily enquanto ela saltitava de concha em concha, apanhando tesouros no seu pequeno balde. Posso perguntar-te uma coisa? Ethan disse finalmente. Está bem. Como foi? Estar grávida, criá-la sozinha. Tudo isso. Ava considerou a pergunta. Ninguém lhe tinha perguntado isso. Na verdade, não. Toda a gente simplesmente assumia que ela tinha conseguido, porque era isso que se fazia. Conseguia-se. Aterrorizante, disse ela honestamente. Tinha 23 anos. Tinha 2 empregos. Vivia num apartamento-estúdio com um teto a pingar. Quando descobri que estava grávida, chorei durante 3 dias seguidos. Mas tu ficaste com ela. Nunca considerei não ficar com ela. Mesmo quando estava assustada. Mesmo quando não sabia como o faria. Ava sorriu. A primeira vez que a senti mexer-se, estava no trabalho. Estava a limpar mesas nesta cafetaria e de repente houve esta vibração, como uma borboleta dentro de mim. E eu simplesmente soube. Eu sabia que faria tudo por ela. Como foi o parto? Longo, doloroso, lindo. Ava riu. Estive em trabalho de parto por 18 horas. Sem epidural porque esperei demasiado tempo. A minha amiga Nora estava comigo. Ela segurou a minha mão o tempo todo. E quando a Lily finalmente veio, Ethan, ela era tão pequena, tão perfeita. Tinha um cabelo farto e escuro, e quando abriu os olhos eram cinzentos, como nuvens de tempestade, como os meus, como os teus. Ava concordou suavemente. As enfermeiras continuavam a dizer o quão bonita ela era. E eu continuava a pensar, deviam ver o pai dela. Ethan parou de andar. Ava, estou só a contar-te o que aconteceu. Pensavas em mim? Todos os dias, todos os dias. A voz de Ava estava embargada. Quando ela sorriu pela primeira vez, quando ela deu os primeiros passos, quando começou a falar e eu ouvi a tua voz nas palavras dela, eu pensava em ti constantemente. Perguntava-me onde estarias, o que estarias a fazer, se alguma vez pensarias em mim também. Pensava, o tempo todo. Ficaram ali de pé, um de frente para o outro, o oceano atrás deles e 6 anos de saudade entre eles. Ethan estendeu a mão para a dela. Ava deixou-o pegá-la. Os dedos dele eram quentes, fortes, familiares e estranhos ao mesmo tempo. Mamã, papá, olhem. Eles viraram-se. Lily corria em direção a eles, segurando algo cuidadosamente com ambas as mãos. Quando os alcançou, sem fôlego e excitada, ela abriu as palmas das mãos. $1 do mar, perfeito e intacto, branco como a neve. Encontrei-o na água. A Nora diz que dólares do mar são muito raros, e se encontrares um significa que tens sorte. Os olhos da Lily brilharam. Agora somos todos afortunados. Ela entregou o $1 do mar a Ethan com tanta confiança, tanta certeza, que Ava sentiu o peito partir-se em 2. Obrigado, disse Ethan com a voz rouca. Vou guardá-lo em segurança. Devíamos fazer um castelo de areia, Lily decidiu. Um grande, com torres e um fosso e tudo. Passaram a hora seguinte a construir. Lily dirigia como uma pequena general, dizendo-lhes onde cada torre deveria ir, a que profundidade escavar o fosso, que conchas usar para a decoração. Ethan seguia as instruções dela seriamente, nem uma única vez sugerindo as suas próprias ideias. Ele deixou-a liderar, deixou-a ser a especialista. Ava observou-os a trabalhar e sentiu algo perigoso florescer no seu peito. Algo que parecia muito, muito com esperança. Quando o castelo ficou pronto, desequilibrado, mas magnífico, Lily insistiu que todos dessem as mãos à volta dele. Temos de fazer um desejo, explicou ela. É o que se faz com castelos de areia. Desejamos algo importante. O que vais desejar? Ava perguntou. Não vos posso dizer senão não se realiza. Lily apertou as mãos deles. Está bem. Todos fechem os olhos e façam um desejo. Ava fechou os olhos. O sol estava quente no rosto dela.
O oceano cantava a sua canção infinita. De um lado, ela segurava a pequena mão da filha. Do outro, segurava a maior de Ethan. Ela não sabia o que desejar. Havia demasiadas coisas impossíveis. Então, ela desejou a coisa mais simples de todas, para que aquele momento durasse. Quando abriram os olhos, Lily estava radiante. Acho que funcionou, disse ela com confiança. Acho que todos os nossos desejos se vão realizar. Mais tarde, enquanto arrumavam as coisas para ir embora, Lily encontrou um pau e começou a desenhar na areia. Ava e Ethan sentaram-se por perto, observando as ondas, não se tocando, mas perto o suficiente para sentirem o calor um do outro. Isto foi perfeito, Ethan disse calmamente. Obrigado. Não tens de continuar a agradecer-me. Sim, tenho. Estás a deixar-me entrar na vida dela, nas vidas de ambos. Isso não é pouca coisa. Ava olhou para ele. Realmente olhou. Na forma como o sol se prendia no cabelo dele, na doçura nos olhos dele quando olhava para a Lily, no homem em que ele se tinha tornado, ou talvez o homem que ele sempre fora por baixo do dinheiro e das barreiras. Ethan, Pronto! Lily correu, agarrando a mão de Ava. Venham ver. Ela tinha desenhado 3 figuras na areia, bonecos de pauzinhos de mãos dadas. Acima deles, ela escrevera em letras grandes e cuidadosas, Mamã, Papá e eu. Aqueles somos nós, disse Lily orgulhosamente. Essa é a nossa família. Os olhos de Ava arderam. Ela olhou para Ethan e viu a mesma emoção refletida de volta. É lindo, Ava conseguiu dizer. Podemos tirar uma fotografia para nos lembrarmos? Tiraram a fotografia, os 3 em pé atrás do desenho, franzindo os olhos contra o sol a sorrir. Na foto pareciam aquilo que se esforçavam tanto para se tornar, uma família. O momento pareceu frágil, precioso, como algo que poderia estilhaçar-se se respirasses com demasiada força. Ava ainda não sabia o quão certa ela estava. O homem com a câmara era bom. Ele manteve-se bem afastado, usando uma lente longa, invisível entre os outros banhistas. Tirou fotografias do magnata da tecnologia a brincar com uma menininha negra e uma mulher negra bonita. Fotografias deles a construir castelos de areia, de mãos dadas, parecendo uma família. O seu editor iria adorar isto. O solteiro mais cobiçado de Cascais tinha um segredo. E amanhã, toda a gente saberia. O telemóvel de Ethan começou a tocar às 6 da manhã seguinte. Ele ignorou as 3 primeiras chamadas, mas quando o nome de Tom piscou no ecrã pela 4ª vez, ele atendeu. É melhor que seja importante. Chefe, temos um problema. Um grande. Ethan sentou-se. Que tipo de problema? Verifica o teu e-mail. O Correio da Manhã. Primeira página. O estômago de Ethan deu um nó. Ele agarrou no portátil, abriu o site do jornal e lá estava. A manchete. Família secreta do magnata da tecnologia. Abaixo dela, fotografias. Ele e Lily a construir castelos de areia. Ele e Ava a caminhar de mãos dadas. Lily a abraçá-lo. Todos juntos, parecendo felizes, íntimos e completamente expostos. O artigo especulava desenfreadamente. Seria um relacionamento secreto? Há quanto tempo estaria a acontecer? Quem era a mulher misteriosa? Fontes afirmavam que ela era uma educadora de infância de uma família de classe trabalhadora. A criança parecia ter 5 ou 6 anos. Perguntas sobre paternidade. Implicações sobre escândalo. O telemóvel de Ethan tocou novamente. A sua diretora de relações públicas. Precisamos de falar, disse ela sem rodeios. Agora. Ao meio-dia, o escritório de Ethan estava cheio de pessoas a dar-lhe conselhos que ele não queria. Precisas de divulgar um comunicado. A sua diretora de relações públicas insistiu. Esclarecer a situação. Nega tudo até teres documentação legal, disse o seu advogado. A administração está preocupada, acrescentou o seu diretor financeiro. Este tipo de publicidade afeta os preços das ações, afeta as parcerias. Não estou a negar nada, Ethan disse categoricamente. Lily é minha filha. Ava é a mãe dela. Essa é a verdade. Mas a percepção... Não me importo com a percepção. Devias importar-te, disse a sua diretora de relações públicas. O artigo faz parecer que abandonaste uma criança, que andaste a esconder uma família. Isso não é uma boa imagem para a empresa. Eu não sabia da existência dela. A minha mãe... Ele parou. Explicar a interferência da mãe só pioraria as coisas. Façam-no parecer fraco ou controlado. É complicado. Então descomplicam-no depressa antes que isto piore. Ethan esfregou o rosto.
Não tinha dormido. Não conseguia dormir. Tudo em que conseguia pensar era na Ava e na Lily a verem aquelas fotos, a verem-se espalhadas pela internet para todos julgarem. Convoquem uma conferência de imprensa, disse ele finalmente. Amanhã eu explico tudo. Tenha certeza de que isso é sensato? Não, mas é o que vou fazer. Saíram em fila, deixando-o sozinho no seu gabinete. Ethan fitou o telemóvel. Precisava de ligar a Ava. Precisava de a avisar. Precisava de pedir desculpa, mesmo que isto não fosse culpa dele. Mas quando ligou, ela não atendeu. Tentou de novo. Caixa de correio de voz. Uma mensagem. Ava, por favor, liga-me. Sinto tanto. Sem resposta. Tom apareceu à porta. Chefe, está tudo bem? Não. Quer o meu conselho? Na verdade, não. Mas vais dá-lo na mesma. Tom sorriu ligeiramente. Vá ter com ela. Pessoalmente. Não deixe que isto ganhe força. E se ela não me quiser ver? Então continua a tentar até que ela o faça. Ethan agarrou nas chaves. Ava viu o artigo durante o pequeno almoço. A Nora enviou-lhe com 3 palavras. Sinto muito. Ava clicou no link e sentiu o mundo dela virar do avesso. Lá estava ela. O rosto dela. A filha dela. A vida privada dela exposta para todos verem. As fotos eram invasivas, íntimas. Tinham captado momentos que pertenciam a ela, a Lily e ao Ethan e a mais ninguém. E os comentários. Oh, Deus, os comentários. Caça-fortunas. Ela armadilhou-o. Que tipo de mãe expõe o filho assim? Ele merece muito melhor. Alguns eram piores. Alguns eram racistas. Alguns eram cruéis de formas que deixaram a Ava nauseada. Mamã? Lily estava à porta, a esfregar os olhos. Por que é que estás a chorar? Não estou a chorar, querida. Estás com a cara molhada. Ava fechou o portátil rapidamente. São alergias. Oh, Lily subiu para o colo dela, despreocupada. Podemos ir ver o papá hoje? Hoje não. Por que não? Porque a mamã tem coisas para fazer. Que coisas? Coisas de gente grande. Lily fez um beicinho, mas não discutiu. Comeu os cereais enquanto a Ava tentava respirar. Tentava pensar, tentava descobrir como o dia perfeito delas na praia se tinha transformado neste pesadelo. O telemóvel dela tocou. Era o Ethan. Rejeitou a chamada. Tocou de novo. Rejeitou. Uma mensagem. Ava, por favor, deixa-me explicar. O que havia para explicar? Ela sabia que isto aconteceria. Talvez não exatamente assim, mas algo parecido. Ela sabia que namorar Ethan Wallace, que estar ligada a ele, traria escrutínio, traria julgamento. Ela sabia e fê-lo na mesma, pela Lily, só pela Lily. Outra mensagem do Ethan. Estou a caminho. O pânico da Ava disparou. Ela não podia vê-lo. Não agora. Não quando mal se aguentava. Respondeu com uma mensagem. Não venhas. Por favor, preciso de tempo. 3 pontos apareceram, desapareceram, reapareceram. Está bem, mas Ava... Sinto muito. Por tudo isto. Ela não respondeu. Os dias seguintes foram tudo num borrão. Os pais no jardim de infância murmuravam quando a Ava passava. Alguns davam-lhe olhares de compaixão, outros pareciam julgadores. A diretora chamou-a ao gabinete para discutir a situação. Temos tido algumas preocupações de alguns pais, disse a diretora cuidadosamente, sobre a publicidade, sobre se isso afeta a reputação do colégio. Estão a despedir-me? Perguntou a Ava diretamente. Não, claro que não. Eu precisava de me certificar de que está tudo bem consigo, que a Lily está bem. Estamos bem. Ela não estava bem. A Lily também não estava. A menina continuava a perguntar pelo pai, continuava a questionar por que não o tinham visto. A Ava inventava desculpas. Dizia que ele estava ocupado. Dizia que o veriam em breve. Não sabia se estava a mentir. Ethan ligava todos os dias. Enviava mensagens todas as manhãs e noites. Ela não atendia, não sabia o que dizer. No 4º dia, Clara Wallace apareceu no jardim de infância. A Ava viu-a pela janela, elegante, sofisticada e completamente deslocada. O coração disparou. Posso ajudá-la? Perguntou a recepcionista a Clara. Procuro a Ava Brooks. É pessoal. A recepcionista foi ter com a Ava. Está alguém à sua espera. Ela diz que é importante. A Ava não queria ir. Não queria enfrentar a mãe do Ethan. Mas a curiosidade, ou talvez a raiva, venceu. Encontrou-se com Clara lá fora, de braços cruzados. O que quer?
Clara parecia mais velha do que a Ava se lembrava, cansada. Pedir desculpa. Um pouco tarde para isso. Eu sei, mas preciso de o dizer na mesma. A voz de Clara tremeu. O que lhe fiz foi imperdoável. Fui preconceituosa e controladora e destruí algo bonito porque estava com medo. Medo de quê? De perder o meu filho. De ele escolher uma vida que eu não aprovava. De deixar de ser a mulher mais importante na vida dele. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. Fui egoísta e cruel e sinto muito mesmo. Ava queria continuar zangada. Queria agarrar-se à raiva que a tinha sustentado durante 6 anos de luta, mas estava cansada. Tão cansada. Por que é que me está a dizer isto agora? Perguntou ela. Porque o Ethan não me fala. Porque eu perdi e é culpa minha. E porque... Clara olhou na direção do jardim de infância. Porque tenho uma neta que nunca conheci. E quero conhecê-la. Se me deixar. Não sei se consigo perdoá-la. Não estou a pedir que o faça. Ainda não. Talvez nunca. Estou apenas a pedir uma oportunidade para fazer melhor. Para ser melhor. Clara tirou um envelope da carteira. Esta é a carta de demissão do Ethan, da empresa dele. Ele está a demitir-se por causa do escândalo, porque o Conselho de Administração lhe deu um ultimato. Negar-vos a si e a Lily ou perder o cargo. O sangue gelou-lhe nas veias. O quê? Ele escolheu-vos a vocês. Ambos. Acima de tudo o que construiu. Clara apertou o envelope nas mãos da Ava. Ele ama-a. Ele sempre a amou. E eu tirei isso a vocês os dois. Deixe-me tentar devolvê-lo. Afastou-se antes que a Ava pudesse responder. Ava ficou ali, a segurar o envelope, a mente, a mil. Ethan estava a desistir da empresa dele. Por ela. Pela Lily. A perseguição era demasiado grande. Demasiado avassaladora. Ela precisava de o ver. Mas antes que ela o pudesse fazer, o Ethan apareceu à porta dela naquela noite. Ele parecia péssimo. Por fazer a barba, olheiras profundas, a roupa amarrotada como se tivesse dormido com ela vestida. O que provavelmente tinha feito. Ava, disse ele quando ela abriu a porta. Por favor, deixa-me explicar. A tua mãe veio ver-me. Ele piscou os olhos. Ela o quê? Ela deu-me a tua carta de demissão. Contou-me o que aconteceu com o teu conselho de administração. A mandíbula do Ethan contraiu-se. Eu ia contar-te pessoalmente. Ias mesmo? Ou ias continuar a tentar resolver tudo sozinho? Não queria sobrecarregar-te com... Sobrecarregar-me? A voz da Ava subiu. Ethan, estás a desistir da tua empresa por minha causa. Como é que isso não é algo que eu deva saber? Não é por tua causa. É porque eles estão errados. Porque não vou negar-vos a ti ou a Lily para proteger a minha reputação. Porque algumas coisas são mais importantes do que dinheiro ou estatuto ou... É assim que vai ser a nossa vida? Ava interrompeu. Escrutínio constante? Pessoas a tirar fotos sem permissão? A julgar-nos em todo o lado para onde formos? Não sei. Talvez. Provavelmente. Ethan aproximou-se. Mas eu vou proteger-vos. Ambos. Vou fazer com que melhore. Só preciso de tempo para... Tempo. Ava riu amargamente. Precisas de tempo para arranjar as coisas. Para as melhorar. Para resolver tudo. Sentiu as lágrimas a virem. Foi o que disseste há 6 anos, não foi? Antes do teu acidente. Antes de te afastares. Precisavas de tempo. Isso foi diferente. Foi, porque parece o mesmo. Parece que estás a escolher tudo o resto em vez de nós. Não estou. Onde está o papá? A voz da Lily veio de trás da Ava. A menina apareceu de pijama, a esfregar os olhos. Ouvi a tua voz. Por que é que não nos visitaste? O rosto do Ethan desfez-se. Ele ajoelhou-se. Desculpa, querida. Estive ocupado. Demasiado ocupado para mim? Não, nunca. Porque a mamã diz que estás ocupado, mas acho que talvez já não queiras ver-nos. O lábio inferior da Lily tremeu. Fiz alguma coisa errada? Não. Ethan estendeu a mão para ela, mas a Lily recuou. Lily, não fizeste nada de errado. Isto é tudo. Então por que é que foste embora? A pergunta pairou no ar, simples e devastadora. A Ava observou o Ethan a lutar por uma resposta. Observou-o a perceber que não havia uma boa resposta. Que para uma criança de 5 anos, explicações sobre publicidade e conselhos de administração e problemas complicados de adultos não significavam nada. Tudo o que a Lily sabia era que o pai dela tinha desaparecido. Lily,
Vai para o teu quarto, a Ava disse gentilmente. Mas, agora, por favor. Lily foi olhando para o Ethan com olhos confusos e magoados. Quando ela se foi, a Ava virou-se para o Ethan. Devias ir-te embora. Ava, por favor. Preciso de tempo, Ethan. Preciso de pensar no que é melhor para Lily. Para mim, para todos nós. Não faças isto. Não estou a fazer nada. Estou apenas a pedir-te para ires embora. Só por agora. O Ethan pareceu que ela lhe tinha dado um soco. Por quanto tempo? Não sei. Ava, por favor, apenas vai. Ele ficou ali parado por um longo momento. Então, devagar, acenou com a cabeça. Está bem, mas não vou desistir. De ti, da Lily ou de nós. Vou arranjar isto. Talvez algumas coisas não possam ser arranjadas. Ethan encolheu-se, mas não discutiu. Ele simplesmente virou-se e afastou-se, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Ava fechou a porta e encostou-se a ela, as lágrimas finalmente a caírem livremente. Do quarto dela, conseguia ouvir a Lily a chorar, e a Ava não sabia como arranjar nada daquilo. 3 dias depois, a Ava e a Lily partiram de carro. Não muito longe, apenas para a casa da mãe dela, 2 horas a norte. Apenas para fugir dos jornalistas que tinham começado a aparecer no jardim de infância, dos sussurros, dos olhares e da pressão constante. Não disse ao Ethan que iam embora. Não disse a ninguém, exceto a Nora. A Lily chorou durante toda a viagem. Quero ver o papá, soluçou ela. Por que é que não podemos ver o papá? Em breve, querida. Em breve. Está sempre a dizer isso, mas nunca acontece. A Ava não tinha resposta. Apenas conduziu, vendo o faro desaparecer no retrovisor, e perguntou-se se estava a proteger a filha ou a partir-lhe o coração. Talvez ambos. O telemóvel dela vibrou com outra mensagem do Ethan. Não a leu. Apenas desligou o telemóvel e continuou a conduzir. Atrás delas, a cidade desvaneceu-se no nada. À frente, apenas mais estrada. E a Ava nunca se sentira tão perdida na vida. O Ethan estava na sua mansão vazia e finalmente percebeu o que a mãe dele tinha feito. Ela não tinha apenas levado a Ava há 6 anos. Ela tinha lhe ensinado que o amor era algo a temer, algo que podia ser controlado, manipulado e destruído. Ela ensinou-o a fugir quando as coisas ficavam difíceis. E agora, quando mais importava, ele tinha feito exatamente isso. Deixou o conselho de administração pressioná-lo, deixou o escândalo assustá-lo, deixou o seu medo de falhar com a Ava e a Lily tornar-se uma profecia autorrealizável. O Tom encontrou-o no terraço à meia-noite, a olhar para o oceano. Tiveste notícias dela? Perguntou Tom. Não, ela não estava a atender. O que vais fazer? Não sei. A voz do Ethan estava oca. Não sei como arranjar isto. Talvez comeces por parar de tentar arranjar tudo. Talvez apenas apareças. Sejas honesto. Deixa-a saber que não vais a lado nenhum. Tentei isso. Ela pediu-me para ir embora. Então tenta de novo, e de novo, e de novo, até que ela acredite em ti. Tom deu-lhe um tapinha no ombro. Aquela menina chamou-te pai. Isso significa alguma coisa, não o deixes ir. Depois de Tom sair, Ethan sentou-se sozinho com o oceano, as estrelas e o som do seu próprio arrependimento. Pensou no castelo de areia que tinham construído, no desenho da Lily na areia, no desejo que tinha feito de olhos fechados e com as mãos dadas. Ele desejou que fosse para sempre, mas o para sempre era mais difícil do que ele pensara. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele quase a apagou, mas algo o fez abri-la. Não quero o teu dinheiro nem as tuas desculpas. Só quero que os ames como eles merecem. Não deixes o orgulho vencer. Clara, a mãe dele, a tentar ajudar, a tentar fazer as pazes. Ethan olhou para o desenho da Lily, ainda guardado no telemóvel. 3 bonecos de pau. Uma família. Ele tinha feito uma promessa àquela menina. Ele prometeu estar sempre presente. Era hora de cumprir essa promessa. Mesmo que a Ava não atendesse às chamadas dele, mesmo que ela tivesse partido, mesmo que tivesse de procurar em cada vila entre o Minho e o Algarve, ele iria encontrá-la e iria provar que algumas coisas, algumas pessoas, valiam a pena lutar. A casa estava demasiado silenciosa. O Ethan vagueou de sala em sala, incapaz de se acalmar. Cada superfície lembrava-lhe o que tinha perdido.
A cozinha, onde nunca tinha cozinhado. A sala de estar, onde a Lily tinha encostado o nariz à janela. O terraço onde lera a carta da Ava e sentira o seu mundo mudar. Ele construíra aquele lugar para ser uma fortaleza. Um lugar onde nada o podia tocar. Agora, parecia uma prisão. O Tom encontrou-o ao amanhecer, ainda com a roupa do dia anterior, a olhar para o nada. Estás com um aspecto terrível, chefe. Obrigado. Quando foi a última vez que comeste? O Ethan não se conseguia lembrar. O Tom suspirou e tirou o telemóvel. Vou pedir comida. E depois vais tomar banho, dormir e... Preciso de encontrá-las. Encontrar quem? A Ava e a Lily. Elas foram embora. Tenho ligado, enviado mensagens, tudo, nada. A voz do Ethan falhou. Ela levou a Lily e foi-se embora. E eu não sei onde elas estão. Tentaste no trabalho dela? Ela tirou folga. Não me dizem nada. Os amigos dela? Também não me falam. O Tom ficou em silêncio por um momento. Depois, o que queres, Ethan? O que queres mesmo? Elas. Quero-as na minha vida. Quero ser o pai da Lily, quero... Ele hesitou. Tu queres a Ava? Sim. Então para de te esconder nesta casa. Para de esperar que as coisas melhorem sozinhas. Vai lutar por elas. Como? Nem sei onde elas estão. Então descobre. És um gênio da tecnologia. Usa esse cérebro enorme. Tom dirigiu-se à porta, depois parou. E Ethan, quando as encontrares, não tentes arranjar tudo. Apenas sê honesto. Diz-lhes o que me disseste. Que as queres. Que estás assustado, mas estás disposto a tentar na mesma. Depois de Tom sair, Ethan ponderou aquelas palavras. Sê honesto. Para de tentar arranjar tudo. Apenas aparece. Tirou o portátil e começou a procurar. A mãe da Ava vivia numa pequena casa azul com um jardim cheio de flores. Não era nada como Faro. Tranquila, calma, o tipo de lugar onde toda a gente se conhecia e os estranhos eram imediatamente notados. A Lily odiava. Quero ir para casa, disse ela pela 100ª vez. Quero ver as minhas amigas, quero ver o papá. Em breve, querida. Estás sempre a dizer isso. O rosto da Lily estava vermelho, as lágrimas a escorrer. Estás a mentir. Nunca mais vamos voltar. Nunca mais vamos ver o papá. Lily, odeio-te. Ela correu para o quarto e bateu com a porta. O som ecoou pela pequena casa como um tiro. A mãe da Ava apareceu da cozinha a limpar as mãos num pano de loiça. Ela tinha 60 anos, cabelo grisalho, com os mesmos olhos castanhos e calorosos da Ava. Deixa-a acalmar-se, disse ela gentilmente. Mas ela tem razão, eu estou a mentir. A Ava afundou-se no sofá. Não sei quando vamos voltar. Se vamos voltar. Por que é que foste embora? Porque era demasiado difícil. A atenção, o julgamento, a pressão constante. E o Ethan, ele estava a esforçar-se tanto para arranjar tudo que se esqueceu de simplesmente estar presente. Parece familiar. A Ava levantou o olhar. O quê? Tu, a fugir quando as coisas ficam difíceis. Tal como fizeste há 6 anos. Isso não é justo. Eu não fugi, fui empurrada. Talvez. Mas estás a fugir agora. A mãe dela sentou-se ao lado dela. Querida, eu criei-te sozinha. Sei o quão assustador é confiar o teu coração, a tua filha, a outra pessoa. Mas aquela menina lá dentro, ela precisa do pai. E tu precisas de deixá-la tê-lo. E se ele a magoar? E se não magoar? E se ele for exatamente o que ambos precisam e tu estás demasiado assustada para o ver? O telemóvel da Ava vibrou. Outra mensagem do Ethan. Ela tinha parado de as ler há dias, mas algo a fez abrir esta. Não vou desistir. Amo-vos aos dois. Vou provar isso. 3 frases simples, mas atingiram-na como uma onda. Ele amava-os. Ele disse-o. Finalmente. Depois de todo este tempo. O que diz? Perguntou a mãe dela. A Ava mostrou-lhe. A mãe dela sorriu. Então, o que vais fazer? Antes que a Ava pudesse responder, alguém bateu à porta. O Ethan tinha conduzido 4 horas com base numa intuição e num endereço de reencaminhamento que encontrara por meios completamente legais, quase legais. Ele preocupar-se-ia com a ética mais tarde. A Casa Azul correspondia ao endereço. Uma bicicleta de criança estava no jardim da frente. Flores floresciam por todo o lado. O coração dele batia forte enquanto ele subia o caminho e bateu. A mulher que abriu a porta era mais velha, com os olhos e o sorriso da Ava. A avó dela, o Ethan adivinhou. Ou tia-avó, alguém importante. Posso ajudá-lo? Perguntou ela. Procuro a Ava Brooks.
E a Lily? Sou o pai da Lily. A mulher estudou-o, realmente estudou-o, como se pudesse ver através dele até aos seus ossos. A Ava sabe que está aqui? Não, mas preciso de a ver. Por favor, preciso de falar com ela. Ela pediu-lhe para a deixar em paz. Eu sei, mas não consigo. Não vou. O Ethan respirou fundo. Amo-a. Amo a nossa filha. E cometi erros. Tantos erros. Mas estou aqui agora e não vou embora até que ela me ouça. A mulher ponderou. Então, devagar, abriu mais a porta. Ela está na sala de estar, mas se a magoar outra vez, não me importa quão rico seja. Vou certificar-me de que se arrependerá. Compreendido. O Ethan entrou. A casa cheirava a café e canela. Fotos cobriam todas as paredes. A Ava em criança, na adolescência, a segurar a Lily recém-nascida, a ensinar a Lily a andar. Uma vida inteira que ele tinha perdido. Ele encontrou a Ava no sofá, a olhar para o telemóvel. Quando ela levantou o olhar e o viu, o rosto dela empalideceu. Como é que tu... Desculpa. As palavras saíram em catadupa. Desculpa por me ter afastado, por tentar arranjar tudo em vez de simplesmente estar presente, por te fazer sentir que tinhas de fugir. Desculpa por tudo isso. A Ava levantou-se devagar. Ethan, não pode simplesmente aparecer aqui. Demiti-me. Da minha empresa. Oficialmente. Ontem. Ele tirou papéis e entregou-lhes. Acabei de escolher o trabalho em vez do que importa. Acabei de deixar o medo tomar as minhas decisões. Demitiste-te? A voz da Ava era pequena. Mas a tua empresa é tudo para ti. Não. Tu e a Lily são tudo para mim. A empresa era apenas algo para preencher o vazio. Ele aproximou-se. Ava, passei 6 anos sozinho porque pensei que não era capaz de ter uma família. E então a Lily apareceu e mudou tudo. Ela fez-me acreditar em possibilidades novamente, em segundas oportunidades. Isto não é só sobre a Lily. Tens razão, não é. A voz do Ethan estava rouca. É sobre ti também. É sobre como nunca deixei de te amar. Como cada relação que tentei depois de ti parecia errada porque não eras tu. Como te ver novamente me fez perceber que estive meio morto durante 6 anos. Os olhos da Ava encheram-se de lágrimas. Não digas coisas que não queres dizer. Quero dizer cada palavra. Amo-te, Ava Brooks. Adoro como fazes a Lily rir. Adoro como és forte e teimosa e não deixas ninguém mandar em ti. Adoro que tenhas construído uma vida bonita do nada, porque és a pessoa mais resiliente que já conheci. Ele pegou nas mãos dela. Amo-te. E quero uma oportunidade para o provar. Uma oportunidade real. Papá? Ambos se viraram. A Lily estava à porta, o rosto manchado de lágrimas, os olhos arregalados de esperança. Vieste, sussurrou ela. Vim. O Ethan ajoelhou-se. Desculpa por ter ficado afastado. Estava assustado e fui estúpido e desiludi-te. Mas estou aqui agora. E se me deixares, quero ser o teu pai. Ser mesmo o teu pai. Não apenas quando é fácil, mas sempre. A Lily correu para ele, lançou os braços em volta do pescoço dele e agarrou-se com força. Tive tantas saudades tuas, soluçou ela no ombro dele. Também tive saudades tuas, querida. A Ava observou-os, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Era disto que ela tinha tido medo. Esta ligação, este amor, esta coisa que podia partir o coração dela em milhões de pedaços. Mas talvez fosse também o que ela sempre desejara. O Ethan olhou para ela por cima da cabeça da Lily. Os olhos dele estavam vermelhos, o rosto desesperado. Dá-me uma oportunidade, disse ele. Por favor, deixa-me provar que sou digno de confiança. A Ava pensou nas palavras da mãe dela. Sobre fugir versus ficar. Sobre medo versus fé. Está bem, sussurrou ela. Está bem. A Lily afastou-se, olhando entre eles. Isso significa que vamos para casa? Sim, querida, vamos para casa. Todos nós? A voz da Lily estava esperançosa. Juntos? A Ava encontrou os olhos do Ethan. Viu tudo o que precisava de ver ali. Sim, disse ela. Todos nós. A Lily aplaudiu e lançou os braços em volta de ambos, puxando-os para um abraço desordenado e manchado de lágrimas. À porta, a mãe da Ava observava e sorria. Voltaram para Faro no dia seguinte, mas não para casas separadas. O Ethan tinha vendido a sua mansão, ou estava em processo de a vender. Em vez disso, foram para o pequeno apartamento da Ava, os 3, para perceber o que viria a seguir. Não era perfeito. O apartamento ainda era demasiado pequeno.
Ainda tinham de gerir horários e limites e 6 anos de tempo perdido, mas estavam a tentar, juntos. O Ethan aparecia todas as manhãs com café para a Ava e pacotes de sumo para a Lily. Acompanhava a Lily à escola, ficava para a deixar, aprendia o nome de todos os seus amigos, ajudava nos trabalhos de casa e nas histórias para dormir e nas 1001 pequenas coisas que compunham uma vida. Não tentou consertar tudo, apenas aparecia, e lenta e cuidadosamente, as barreiras entre ele e a Ava começaram a cair. 2 semanas depois da sua chegada à casa da mãe dela, a nora convidou-os a todos para a festa da primavera do infantário. Era um grande evento. Jogos, música, um pequeno palco onde as crianças apresentavam canções e peças. A Lily vai atuar, disse Nora. Ela tem praticado há semanas. Deviam vir. Ethan olhou para a Ava. Queres que eu esteja lá? Sim, disse ela, e falava a sério. A festa era concorrida, barulhenta e maravilhosa. As crianças corriam por todo o lado, com os rostos pintados como borboletas e tigres. Os pais conversavam em pequenos grupos. Música tocava em altifalantes amarrados às árvores. Ethan segurou a mão da Ava enquanto caminhavam por entre a multidão. Algumas pessoas olhavam, algumas sussurravam, mas a maioria apenas sorria e seguia em frente. O escândalo tinha esmorecido. Outras notícias tinham tomado o seu lugar. A vida tinha continuado. A Lily cantou uma canção sobre famílias com a sua turma. Viu Ethan e Ava na multidão e o seu rosto iluminou-se por completo. Acenou entusiasticamente, quase derrubando a criança ao lado dela. Quando a canção terminou, todas as crianças fizeram uma vênia. A multidão aplaudiu. E então, antes que alguém o pudesse impedir, Ethan subiu ao palco. O coração da Ava saltou-lhe para a garganta. O que é que ele está a fazer? Ethan tinha um microfone. Parecia apavorado, mas determinado. Olá, disse ele. A sua voz ecoou pelo recreio. Sou Ethan Wallace. E aquela menina ali mesmo. Ele apontou para a Lily, que o olhava com os olhos arregalados. Essa é a minha filha. A multidão silenciou-se. Há poucas semanas eu não sabia que ela existia. Agora não consigo imaginar a minha vida sem ela. A voz de Ethan tremeu. Ela é inteligente e bondosa, e faz 1 milhão de perguntas sobre tudo. Ela ensinou-me o que significa ser corajoso, amar sem reservas, estar presente mesmo quando se tem medo. Ele olhou para Ava. Ela estava paralisada, sem conseguir respirar. E a mãe dela, Ava, é a pessoa mais forte que conheço. Ela criou a Lily sozinha durante 5 anos. Deu-lhe tudo. Fez dela este ser humano incrível. Ele fez uma pausa. Cometi muitos erros. Deixei o medo guiar-me. Coloquei o trabalho acima das pessoas. Mas isso acabou. Ele caminhou até a Lily e ajoelhou-se. Lily, se me aceitares, gostaria de ser o teu pai. Não apenas às vezes. Sempre. Para valer. Lily não hesitou. Atirou os braços à volta dele. Sim, 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 sim. A multidão irrompeu em aplausos. Os pais vibraram. As crianças batiam palmas. Ethan levantou-se ainda segurando a Lily e olhou para Ava. Ela estava a chorar, a sorrir e a chorar ao mesmo tempo. Ele desceu do palco e foi diretamente para ela. Aquilo foi para ti, disse ele baixinho, para que todos saibam, para que não haja dúvidas. Tu e a Lily são a minha família. Estou de corpo e alma. Ava não conseguia falar. Apenas conseguia acenar e deixá-lo puxá-la para perto, com a Lily entre eles, os 3 a abraçarem-se com força. À volta deles, a festa continuava. A música tocava, as crianças riam, o mundo continuava a girar, mas naquele momento nada existia exceto os 3 e a família que estavam a tornar-se. Naquela noite, depois de a Lily adormecer, Ethan e Ava sentaram-se na pequena varanda dela. A cidade cintilava lá embaixo. As estrelas tentavam brilhar através da poluição luminosa. Não tinhas de fazer aquilo, disse Ava. O discurso, a declaração pública. Sim, tinha. Precisava que todos soubessem. Precisava que tu soubesses. Eu já sabia. Sabias? Ethan virou-se para ela. Ava, voltei à tua vida há semanas, mas mal falamos sobre nós, sobre o que isto é. É complicado. Não tem de ser. Ethan, eu amo-te. Estou apaixonado por ti. Não apenas porque és a mãe da Lily, mas porque és tu. Ele pegou nas mãos dela. Sei que temos história. Sei que ambos fomos magoados. Mas quero tentar.
Quero construir algo contigo, algo real. O coração da Ava disparou. Era o momento, a escolha, confiança ou medo, segurança ou possibilidade. Tenho medo, admitiu ela. Eu também. E se estragarmos tudo? E se nos magoarmos um ao outro? Então resolvemos, juntos. É o que as pessoas fazem. Ethan sorriu. Além disso, criamos uma criança fantástica. Não podemos ser assim tão maus a trabalhar juntos. Apesar de tudo, Ava riu. Esse é o teu argumento? Está a funcionar? Ela olhou para ele. Olhou mesmo. Para o homem que tinha conduzido 4 horas para a encontrar, que tinha saído da sua empresa, que tinha declarado o seu amor no palco de um infantário à frente de todos. Sim, sussurrou ela. Está a funcionar. Ethan acariciou-lhe o rosto suavemente. Posso beijar-te? É bom que sim. O beijo foi suave ao início, tímido. 6 anos de desejo e dor e esperança, tudo embrulhado num só momento. Depois as mãos de Ava estavam no cabelo dele e os braços dele estavam em volta da cintura dela, e beijaram-se como se nunca tivessem parado, como se 6 anos não fossem nada, como se tivessem todo o tempo do mundo. Quando finalmente se separaram, sem fôlego e a sorrir, Ethan encostou a testa à dela. Muda-te para a minha casa, disse ele. O quê? Vou vender a mansão, comprar algo mais pequeno, algo que se pareça com um lar. Muda-te para a minha casa, tu e a Lily. Vamos fazer isto a sério. Ethan, isso é demasiado rápido, demasiado cedo? Talvez, mas já perdemos 6 anos. Não quero perder mais tempo. Ava pensou no seu pequeno apartamento, no quarto apertado da Lily, em lutar para pagar a renda todos os meses. Mas mais do que isso, pensou no que a Lily precisava, no que ela precisava. Uma família a sério. Está bem, disse ela, mas nada enorme, e definitivamente não junto ao oceano. A Lily precisa de um quintal, um bairro, outras crianças. Feito. Tudo o que quiseres. E quartos separados, no início. Precisamos de ir com calma. O que precisares. E Ethan? Ava encontrou os olhos dele. Se a magoares, se prometeres algo e não cumprires, eu sei, nunca me perdoarás. Ele beijou-a suavemente. Felizmente, não tenciono desiludir nenhum de vocês. Sentaram-se juntos sob as estrelas, a planear o futuro, ambos assustados e entusiasmados e dispostos a tentar. Lá dentro, Lily dormia pacificamente, a sonhar com castelos de areia e famílias e desejos a realizarem-se. Mudaram-se para uma casa pequena 6 semanas depois. Era num bairro tranquilo, com árvores a ladearem as ruas e crianças a andar de bicicleta nos passeios. 3 quartos, um quintal com um baloiço, uma cozinha grande o suficiente para realmente cozinhar. Não era luxuosa, mas era um lar. Lily teve o seu próprio quarto, que decorou com desenhos e peluches, e um móvel de estrelas de papel que apanhava a luz. Ava ficou com o segundo quarto. Ethan ficou com o terceiro. Não falaram sobre quando isso poderia mudar. Estavam a ir com calma, a redescobrir-se mutuamente. Mas algumas noites, quando Lily tinha pesadelos, acabavam todos na mesma cama. Lily no meio, Ava de um lado, Ethan do outro. Essas eram as noites preferidas da Ava. Ethan trabalhava agora em casa, como consultor para startups, a fazer os seus próprios horários. Era menos dinheiro do que antes, mas o suficiente. Mais do que o suficiente. Ia buscar a Lily à escola todos os dias. Ajudava-a nos trabalhos de casa, à mesa da cozinha. Fazia jantares terríveis, dos quais se riam enquanto pediam pizza. Ele aprendeu a fazer tranças, a pintar as unhas, a fazer festas de chá de faz de conta com os peluches. Ele aprendeu a ser pai. E lenta e cuidadosamente, ele e Ava aprenderam a ser parceiros. Foram a encontros. Encontros a sério, com babysitters e reservas de jantar e mãos dadas nervosamente. Falaram sobre tudo o que tinham perdido em 6 anos. Partilharam sonhos e medos e esperanças para o futuro. Apaixonaram-se novamente. Ou talvez apenas se lembraram de como era estar apaixonado. 2 meses depois de se mudarem, Clara veio visitar. Ligou primeiro, pediu permissão. Trouxe flores e um elefante de peluche para a Lily e os olhos marejados de lágrimas. Ava deixou-a entrar. Não perdão. Ainda não. Mas uma oportunidade. Um começo. Clara sentou-se no chão com a Lily, a brincar com blocos, o seu fato caro esquecido. Perguntou sobre a escola e os amigos e as cores preferidas. Ouviu. Ouviu mesmo.
sem nenhum do julgamento que a havia definido antes. Obrigada, disse ela a Ava antes de partir, por me deixares conhecê-la. Ela é extraordinária. É mesmo, concordou Ava. Ela herdou isso de ti. As palavras eram simples, mas significavam tudo. Clara visitou de 15 em 15 dias depois disso, construindo lentamente uma relação com a neta, ganhando lentamente a confiança da Ava. Não era perfeito. Ainda havia momentos constrangedores, ainda dor que precisava de ser curada, mas estavam a tentar, todos eles. Numa noite quente de setembro, 6 meses depois de a Lily ter batido pela primeira vez à porta de Ethan, regressaram à praia. A mesma praia onde tinham construído castelos de areia, onde a Lily tinha desenhado a família na areia. Estenderam uma manta e observaram o sol a pôr-se no horizonte. Lily correu pela margem a perseguir gaivotas, o riso dela levado pelo vento. Ela está feliz, disse Ava suavemente. Está. Ethan pegou na mão dela. Tu também? Sim. Assustada às vezes, mas feliz. Bom, porque tenho algo para ti. Ele tirou uma pequena caixa, de veludo, gasta nas pontas. A respiração de Ava prendeu-se. Ethan, espera, antes que digas alguma coisa. Ele abriu a caixa. Lá dentro estava um anel de prata simples com uma pequena lua crescente gravada, tal como as suas marcas de nascença. Não te estou a pedir em casamento. Ainda não. Não estamos prontos para isso. Então o que é que... Estou a pedir-te que me prometas que chegaremos lá, um dia, quando ambos estivermos prontos, quando a Lily estiver pronta, quando tivermos curado o suficiente para construir algo permanente. Ele tirou o anel. Esta é uma promessa, que eu estarei presente, que te escolherei todos os dias, que estou comprometido com esta família que estamos a construir. Lágrimas escorriam pelo rosto da Ava. Estás mesmo a falar a sério sobre isto? Nunca estive mais a sério sobre nada. Ava olhou para o anel, para a lua crescente que combinava com a marca de nascença da filha, para o símbolo de tudo o que haviam perdido e reencontrado. Está bem, sussurrou ela. Sim, eu também prometo. Ethan colocou o anel no dedo dela. Servia perfeitamente. Beijaram-se enquanto o sol tocava o oceano, pintando tudo de dourado, laranja e rosa. Mãe, pai, venham ver. A voz da Lily chamou da praia. Correram para ela de mãos dadas. Ela tinha encontrado mais $1 de areia. Este estava partido, apenas um pedaço, mas ela segurava-o como um tesouro. Não está inteiro, disse ela, mas ainda é bonito, não é? Ethan e Ava olharam um para o outro. Sim, meu amor, disse Ava com a voz embargada. Às vezes as coisas partidas são as mais bonitas. Voltaram pela margem enquanto o sol se punha, Lily entre eles, os três de mãos dadas. Uma família. Imperfeita e complicada e real, mas deles. Finalmente, completamente deles. 6 meses depois, num sábado ensolarado de março, reuniram-se em casa para o 6º aniversário da Lily. O quintal estava cheio de gente, crianças da escola, Nora e o seu namorado Tom e a sua esposa, até Clara, que tinha feito queques e usava calças de ganga pela primeira vez que alguém se lembrava. Lily corria com uma coroa de aniversário, o rosto pintado como uma borboleta, a dirigir todos com a confiança de uma pequena general. O bolo tinha 3 camadas, cobertura branca decorada com 3 luas crescentes, uma para cada um deles. Quando chegou a hora de cantar, todos se reuniram. Lily subiu para uma cadeira radiante, pronta para soprar as velas. Faz um desejo, alguém chamou. Lily fechou os olhos com força. Os seus lábios moveram-se num desejo silencioso. Depois, soprou com todas as suas forças, apagando todas as velas num só sopro. O que desejaste? Perguntou Ava. Não posso contar, senão não se realiza. Lily sorriu, mas acho que já se realizou. Ela olhou para Ethan e Ava de pé juntos, o braço dele em volta da cintura dela, ambos a sorrir para a filha com tanto amor que doía ver. Mais tarde, depois de o bolo ser comido e os presentes abertos, e os convidados começarem a sair, Ethan encontrou Ava na cozinha. Então, disse ele, estava a pensar. Perigoso. Aquele anel que te dei, o anel de promessa. Lembro-me bem dele. Uso-o todos os dias. Eu sei, e adoro isso. Mas... Ele tirou outra caixa, mais pequena desta vez. Acho que estamos prontos para um de verdade agora. O coração da Ava parou. Ethan, casa comigo, Ava Brooks. Não por causa da Lily.
Não por causa do passado, mas porque eu te amo, porque tu me fazes melhor, porque quero passar o resto da minha vida a construir esta coisa bonita e complicada contigo. Ele abriu a caixa. Um diamante simples numa aliança de prata. Nada extravagante, apenas perfeito. Casa comigo. Ava olhou para o anel, para Ethan, para a vida que tinham construído a partir de pedaços partidos. Sim, disse ela, a rir e a chorar ao mesmo tempo. Sim, seu homem ridículo. Sim. Ele colocou o anel no dedo dela, ao lado do anel de promessa, que ela se recusava a tirar. Encaixavam-se perfeitamente, como se tivessem sido feitos para isso. Lá fora começaram os fogos de artifício. Os vizinhos da rua estavam a celebrar algo. Os estrondos ecoaram pelo bairro. Lili correu para dentro, sem fôlego. Fogos de artifício. Venham ver. Os três foram para o quintal. Ethan levantou a Lili para os seus ombros. Ava estava ao lado deles, a mão na dele. Observaram o céu explodir em cor, vermelho e dourado, e prata e azul. Cada explosão refletia-se nos olhos arregalados e maravilhados da Lili. Este é o melhor aniversário de sempre, anunciou Lili. O melhor dia de toda a minha vida. Da minha também, disse Ethan baixinho, olhando para Ava. Da minha também, concordou Ava. Ficaram ali os três, a observar a luz florescer e esvanecer-se contra o céu escuro. Uma família forjada de segredos e segundas oportunidades, de dor e cura, de um amor que se recusava a ficar enterrado. Os fogos de artifício continuaram. Lili aplaudia a cada explosão. Ethan abraçava-os a ambos com força, e Ava finalmente permitiu-se acreditar que alguns desejos realmente se realizavam, que as coisas partidas podiam ser feitas bonitas novamente, que nunca era tarde demais para a cura, para o perdão, para o amor, que a família que ela pensava impossível estava ali, sob uma explosão de estrelas, finalmente completa. A marca de nascença da Lili apanhou a luz dos fogos de artifício, aquela lua crescente que a ligava ao pai, aquele símbolo de tudo o que tinham encontrado um no outro. Amo-vos muito a ambos, sussurrou Ava. Nós também te amamos, disse Ethan. Sempre, sempre, ecoou Lili, sem compreender totalmente, mas sentindo a verdade naquilo de qualquer forma. Os fogos de artifício atingiram o seu clímax, enchendo o céu de luz, e à medida que se desvaneciam, deixando apenas fumo e estrelas, os três ficaram juntos, abraçados com força, finalmente em casa. Fim.